Boa noite, manas e manos que estejam entrando aqui na live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é sobre intercâmbio em Malta. Vou até colocar aqui o assunto da live de hoje. Nós vamos começar. Oi! Colocar aqui, sejam bem-vindos, boa noite. Não sei se tá me ouvindo bem? Boa noite, Caio, tudo bem? Olá, boas noches, buenas noches. Vocês estão me ouvindo bem? Às vezes eu acho que é muito difícil, assim, conversar com uma câmera. Oi, Gabi! Boa noite, mana! Como que eu faço? Acho que é aqui, né? Pra te convidar. Olha só. O áudio tá bom? Ah, então tá ótimo. Aqui. Então, o assunto da live tá fixado. A gente vai falar sobre. Oi, oi, oi! Ai, foi cortado. Tudo bom? Acho que agora foi. Nossa, tá maravilhosa! Olha quem fala. Tá cortando aqui, Obrigada. tá? Eu tô enquadrada. Não, tô conseguindo ver bem. Eu que acho que Ai, ficou muito espaço aqui, né? não, mas Vivi, oi, gente, tudo bom? boa Bastante noite, gente aí que não gente. Sejam conhece. bem-vindos. Ah, Viva Malta. Ó, se eu chegar pertinho do celular, não repare que eu sou bem ceguinha, viu? Então somos duas. É, menina, incrível. Gente, Lari tá aí também. bom, boa noite, né? Como prometido, a gente estava divulgando. A gente vai falar sobre intercâmbio em Malta. É muito bom para mim estar falando de assuntos de viagens Então, futuras. Porque até então a gente, né, devido à situação que nós estamos vivendo, a gente só está falando de viagens que já foram feitas, que já aconteceram, voltou. de viagens que já aconteceram e conseguir planejar viagens futuras, né? Isso é muito bom. E ainda mais com a expert aí que já foi para um destino que eu amo de paixão. Já... Meu Deus, caiu tudo aqui. Opa, Gabi, acontece. menina, me conta. Se apresenta aí pro povo. Eu sei que tem muita gente já que é teu seguidor, né? Tem gente que tá do meu. E fala um Uhum. pouquinho de ti, por favor, enquanto eu ajeito aqui. Pode deixar. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Gabriela, do Na Bagagem da Gabi. Fiquei bastante feliz quando a Rome fez esse convite, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou suspeita para falar de Malta. Amo Malta, assim, desde das primeiras fotos que eu vi, eu já fiquei apaixonada. E aí depois que eu comecei a pesquisar, pronto, é um caminho sem volta. É um Exatamente. caminho sem volta. E assim, é o que ela falou, né? Infelizmente agora a gente só tá vivendo de TBT, o eterno TBT. Inclusive agora, né, resolvi, já tem um tempo, que eu fui para Malta em 2018. Sim, E agora que eu voltei a falar, porque toda a minha reserva, né, toda a minha reserva de estoque de lugares que eu já tinha visitado estava acabando. Falei, vou começar a falar de Malta novamente, porque tem muita coisa assim que eu não, que eu deixei para trás, detalhes, inclusive dicas de turismo, que lá tem muitos lugares assim que vale a pena, sabe? E vamos é descobrir isso. hoje. Oi? Vamos descobrir hoje. Exatamente. Hoje, assim, né, por nome. E aí, assim, para se apaixonar mesmo, é só vendo as fotos é uma coisa assim que impossível não amar, sabe? É bem empolgante mesmo, assim, bem apaixonante os lugares. Pois Eu vi aí que é. Fala. você me mandou várias perguntas. Tem bastante coisa para falar.
Pois é, porque assim, para início de conversa, por que que a gente vai falar sobre intercâmbio em Malta, né? Malta é um destino que eu já vinha namorando há um tempo e tinha pretensão de pesquisar mesmo para ir em 2021. Só que veio a pandemia, Uhum. né? E atrasou tudo, assim, questão financeira e tal. Não só isso, mas saúde pública, enfim, tudo isso. E aí, mas assim, agora a gente pode sonhar de novo, né? Não, talvez não em 2021, mas 2022, enfim, para quem, ou então para quem já tinha isso quase engatilhado para ir, né? Ou quem nunca ouviu falar e quer conhecer um pouco, então acho importante esse assunto. Eu espero que a gente consiga, assim, falar sempre de um intercâmbio de algum lugar, porque eu acho que é um assunto muito bom de se falar, de conversar. E é isso, eu nunca fiz intercâmbio, né? Para quem é seu seguidor aí que não me conhece. Eu falo de viagens que eu já fiz aqui, mas eu só conheci mesmo Chile e Argentina. Nunca fui para nenhum outro lugar e nem fiz esse intercâmbio. Eu tenho muita vontade de saber como é, porque é uma experiência diferente de viagem de turista, né? E você é uma Verdade. imersão, na verdade, uma imersão mesmo no lugar. Quando a gente faz aquela viagem de turismo, a gente pega os pontos turísticos, dependendo do número de dias, né? A gente vai, visita tudo e pronto. Aham. E intercâmbio Olha, não, né? gente, uma pausa aí, não, só para dizer que a Vivi, ela já foi para Malta, o Vitor acabou de entrar, o Vitor, a Letícia, a gente estudou na mesma escola lá em Malta, Que inclusive, lindo! Eu falei com a Vivi, falei enfim, com ela, quer dizer, ela falou comigo aqui nos ela é incrível. e eu falei assim, olha, você participa da live, porque você vai servir de grande ajuda, porque, né, se fosse as duas juntas para eu tirar dúvidas, ia ser as duas juntas, tá? Ótimo. Então pode mandar aí as perguntas. Então, minha entrevistada de hoje. Não, eu não queria primeiro que você falasse assim, por que que você escolheu Malta? Então, na verdade, assim, quando surgiu a ideia de fazer um intercâmbio, eu sempre gostei de viajar, meu namorado também na época. E aí, tipo, eu lembro que ele tinha feito uma entrevista para um banco. E aí, um dos motivos dele não ter passado foi o inglês. E o meu inglês também sempre foi bem badarosca, ainda continua meio meia boca. Eu entro nessa lista aí, viu? Me bota aí meu nome aí nessa lista. Então, e aí, assim, nossa, isso foi, acho que o maior despertar pra gente, sabe? Eu falei, chega, chega, tô cansada de sempre viver nesse patamar, eu quero mais, sabe? Eu quero mais tanto na questão cultural, porque a questão da viagem, que é o que a gente já gostava, e também a Uhum, necessidade de aprender e falar inglês. E aí a gente começou a pesquisar sobre intercâmbio e tal. E no meio do caminho, assim, ó, a nossa primeira paixão foi o Canadá, né? A gente queria ir para o Canadá de qualquer jeito, por causa do clima, da cultura, é um país muito receptivo. sim, Só que só que o problema foi, quanto mais a gente pesquisava, né, aí a gente ia pegando pequenos detalhes, como, por exemplo, a temperatura. Então, eu, por exemplo, sou um ser que necessito de sol. Eu gosto de verão e ele também. E aí, na época, eu lembro que a gente queria ir em novembro, se eu não me engano. Eu sei que a gente pesquisou e, tipo, a probabilidade de neve, o frio, ou a gente ia escolher ou Vancouver ou Toronto. E uhum. aí, a Mas tá probabilidade de frio, né? neve, muito frio, e geralmente as atividades turísticas são fechadas, né, nessa época, quando tem muita Sim. neve e tal. E eu falei, pô, é dinheiro jogado fora, não vai rolar. Então, vamos correr atrás de outra coisa. Aí veio a ideia de Austrália. Nossa, pronto, eu comecei a Hum. pesquisar Austrália, 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 Austrália. Só que aí, né, teve um pequeno problema. Quem já pesquisou sobre a O Austrália pior, sabe que assim, o menor problema, né? é dinheiro, gente. Assim, o intercâmbio para a Austrália, você tem que se planejar muito. E eu acho que para você ir em um mês, fazer um mês só não vale a pena. Né? Uhum. É legal ficar mais tempo, porque assim, só a passagem já é um baita no investimento. Então acaba que sendo um valor muito alto investido para não ter o retorno necessário, né? Um mês acho que é pouco. E Eu aí, no entendi. meio do caminho, nessa de pesquisa aqui, assistir um vídeo, eu sou muito assim na base de vídeo. Eu acho que eu aprendo Eu mais fácil. também. Eu faço É, YouTube então. Kids. Pois é. E aí, nossa, eu consumia todos os YouTubers da vida de viagem, sobre intercâmbio. E aí, no meio do caminho, eu descobri Malta por acaso, né? Ah, Aí eu vi um vídeo de uma pessoa que tinha feito um intercâmbio para Malta e tal. E eu falei, gente, que lugar lindo é esse? Como assim?
E aí comecei a pesquisar. Aí fui em blog, fui no Google, imagens e tudo. E pronto, aí comecei a pesquisar sobre preços e tal, agência de intercâmbio. E aí, quanto mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava. Justamente também pela questão econômica, né? Porque Sim. o valor era muito mais baixo do que o próprio Canadá. E aí sempre estava ali entre Malta e África também, né? Que para fazer Uhum. intercâmbio na África, o custo-benefício também é muito bom. Só que aí, conforme eu ia pesquisando, eu ia descobrindo outras coisas sobre Malta, como por exemplo, que foi o país, né, onde serviu de locação para Game of Thrones. E a gente é super mega fã assim da série. Eu falei, eu não acredito. Só quem já assistiu sabe assim o cenário que tem na série. E é um negócio surreal, Sim. de lindo, sabe? O povo Eu falei, viaja ah, não. só pra conhecer, né, esses cenários. Eu falei, sim, eu falei, gente, eu falei, não, desculpa, mas eu preciso, eu não quero nem saber, eu vou me virar, a gente vai se virar nos trem. E a gente vai, inclusive, para turistar, porque a ideia era estudar, só que quem me conhece sabe que eu não abro mão dos rolês, né? Falei, não, de Aham. jeito nenhum, vou pra lá. Não, já, pra você ter ideia, tipo, eu já tinha o roteiro pronto antes de ir, muito tempo antes, já sabendo, assim, os lugares que a gente ia passar e tal, e já programando o dinheiro para isso. Menina, E, eu é chegou super aqui. legal, super Eu chegou legal. aqui Então, também. então, e acho que quando você se organiza, fica tudo mais fácil, principalmente na questão financeira. Acho que a maioria que está aqui, né, já tem essa rotina de viagem, então já aprendeu que para você viajar você tem que gastar pouco, né? Você tem que saber Uhum. poupar. Uma das perguntas que você me mandou, inclusive, foi como eu me planejei, né, para ir. Sim, era isso que eu ia te perguntar agora. Porque é É, curiosidade de muita gente, né? sim, então o que acontece? Quando, assim, desde acho que de 2016 para frente, Uhum. principalmente, foi onde eu comecei a poupar mais para poder viajar mais, né? E Uhum. aí conheci alguns lugares aqui no Brasil, a gente foi para Argentina, Paraguai. Só que ainda não era aquele impacto, ainda não era nada de, oh meu Deus, essa viagem mudou a minha vida. Não, fica sempre aquele desejo de, sabe, eu quero mais. E Uhum. aí eu falei, ah, meu, sei lá, eu comecei a guardar R$ 500 todo mês. Aí depois comecei R$ 1.000 todo mês. Nessa época eu trabalhava como CLT, né? E aí, tipo, eu sempre dava um jeito de guardar alguma coisa. E aí ia guardando aquele dinheiro e esquecendo, guardando e esquecendo. Tanto que na época do intercâmbio, se eu não me engano, eu paguei praticamente à vista. E aí é muito melhor, porque você Uau! tem e assim, é super legal porque você tem a força da negociação, né? Então, você acaba pagando menos justamente por estar no poder ali, né? De pagar tudo de uma vez. E isso é um grande benefício. Inclusive, gente, quem não tem esse hábito de guardar dinheiro, comece, meu. Faz toda a diferença e é viciante. É muito assim, quando você vê, sabe, Exatamente. o porquinho engordando, é bem legal. Você aprende a ter essa prioridade, né? Às vezes a gente reclama assim, ah, mas não dá pra viajar, não tem como viajar, não consigo, não sei o quê. Só que são questões de prioridade. Por mais que você não consiga, tipo, eu não consigo juntar 500, que nem a Gabi. Pô, mas faz por 100, faz 150, faz 50 Sim, reais. O importante é você começar, né? E também evitar gasto. Gente, olha, é iFood, verdade. sair. Gente, o Uber gastou tanto. Eu sei que é Esses necessidade, mas são os. assim, às vezes você pode se controlar, sabe? Não, não vou guardar isso, Verdade. vou guardar esse dinheiro aqui para poder usar futuramente. E assim, esses são os apps vilões, né? Os vilões do celular, porque É eu tão já nem bom e uso ao mesmo mais. tempo. É verdade. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa usar com moderação mesmo. Ah, e os lisos estão aí, seus lindos. Olha aí. Pelo mundo dos Camila e o livros, né? Ciel, gente, Eu eles entrei são nesse incríveis. grupo, viu? Meu amigo Matheus trabalhava comigo, Mate. Ó, Então, se vocês querem saber sobre Malta, clica aí no coraçãozinho, ajuda a gente, né? Pra gente conversar e manter essa live aqui, pra todo mundo saber um pouco mais sobre Malta, que a Gabi vai desvendar tudo. Gabi, eu fiquei sabendo real que Malta era uma ilha e eu hum, fiquei chocada. pois é. É engraçado isso, né? Muita Me gente, conta você não é a primeira pessoa sobre que me Malta. fala isso. Então, eu vou falar um pouco sobre o país, né? Malta é um país pequeno, relativamente pequeno. Pela propaganda que eu vi antes de ir para lá,
Nossa, eu achava que era uma coisa minúscula. Tem gente que fala, ah, você consegue conhecer o país andando. Você consegue conhecer o país de bicicleta. E nossa, isso Nossa. super mega criou eu criei um cenário na minha cabeça que eu falei, estourei, né? Um mês a gente vai conseguir fazer muita coisa. Só que não, gente, não é para tanto. Malta é um país Hum. relativamente pequeno, né? Mas assim, em um mês, por exemplo, eu não consegui conhecer tudo. Então, acho que um mês, inclusive um mito isso, né? Muita gente fala em um mês dá pra, nossa, desvendar todos os mistérios da ilha. Não, não dá. Pelo menos para mim não deu, porque assim, tem muitos lugares assim específicos, tem muitos lugares para visitar que são próximos, inclusive, mas que às vezes no dia você está tão cansado por causa do curso, inclusive, que a gente vai falar disso, que aí Uhum. mesmo você indo, tipo, não dá um time, sabe? Acho que talvez em 3 meses seria um tempo ideal para tanto pro intercâmbio mesmo, para a escola, Sim, quanto para a parte do turismo. E aí, falando do país. Então, para quem não sabe, é um país europeu. Fica ali na Itália, perto da Itália, sabe a bota da Itália que o pessoal fala? Né? Tem a Itália, sim. aquela partezinha de baixo, e aí vem Sicília, e aí Malta tá bem ali perto de Sicília. E aí são 3 ilhas que compõem o país, que é a ilha maior, né? Que é Eu a ilha pensei de Malta. Hã? Não eu pensei que era entendi. só uma. Então, não, são 3. São 3 ilhas que compõem o país. Aí, tipo, tem a ilha maior, que é Malta. Tem a ilha média, que chama Gozo, Ilha de Gozo. E tem a ilha pequenininha, que é a ilha de Comino. E nessas três Hum. ilhas, tipo, tem turismo, tem coisa pra fazer, sabe? Pra caramba. Tanto que tem gente que prefere se hospedar em Gozo e estudar em Gozo, porque tem escola em Gozo também. Em Comino, acho que não tem. Em Hum. Comino, a última pesquisa que eu fiz sobre a ilha de Comino, lá é tão pequeno que só tinham 3 habitantes. Três, que era tipo num hotel, e eram as pessoas que Vamos residiam lá, nesse hotel. Já pensou que paraíso? E assim, vamos o que tinha ocupar de Malta. movimento, pois é, o que tinha de movimento na ilha de Comino eram só os turistas, e de resto, só essa galera que morava lá para receber, né, os turistas. Eu acho que a Vivi, ela ficou hospedada em Comino, se eu não me engano. E que é um lugar, assim, incrível, lindo. Também, acho que a Lagoa Azul foi gravada lá também. E, assim, super legal, sabe? As meninas do Tô Contigo e Viajo, Giz, a Mari, suas lindas. Não é? Tô Então, só vendo aqui o povo entrando. Sejam bem-vindos. e assim, enfim, aí resumindo o país, né, nessa questão geográfica, então são essas 3 ilhas, e aí falando do idioma agora. Então lá, a Não, mas ilha, ela foi habitada por italianos. Oi? vai, continua. Pode continuar. Então, a ilha, ela foi. Eu até perdi o que eu tava falando. Tava falando da. Colonizada. Eu tava falando de Isso. colonização. Então, assim, foi colonizada a princípio pelos italianos e aí foram recebendo vários intrusos, né? E aí a influência maior hoje em Malta é, né, a língua britânica, o inglês britânico, o maltês e o italiano. Então, praticamente todos os nativos lá falam esses 3 idiomas. O que mais? De nada. Não, eu queria saber dos lugares. Você ficou aonde? Ficou na capital, digamos assim? Então, a capital da Ilha Maior, que é Malta mesmo, é Valeta. Eu fiquei em St. Hum. Julians, que é uma cidadezinha próxima. Mentira, eu fiquei em Sliema. Sliema, que tá bem perto de St. Julians, que tá bem perto de Valeta, inclusive. Tudo ali, E, assim. oi? Tudo Tudo pertinho. pertinho. Isso, uma coisa legal de Sliema, por exemplo, é que lá tem os ferries, né? Que são os barcos que levam a gente até as demais ilhas. Só que aí você tem que pagar uma notinha por isso. E aí também tem um barcozinho. Eles chamam de ferry, que é como se fosse um transporte público, que te leva de Sliema Uhum. até Valeta, cortando o caminho, sabe? Tem a opção de ir por terra, com ônibus, e aí tem essa opção de ir de barco. Que, se eu não me engano, eram 2,20 euros, sei lá, alguma coisa assim. E a moeda é euro também, né? Obviamente. Ai, É, tudo em é uma inglês, paga facadinha. em euro. Pois é. Deixa eu E falar o que aqui pro mais? povo, só um aviso. O coraçãozinho, gente, é esse coraçãozinho que tá bem aqui, ó.
esse branquinho pra vocês clicarem. A Twitch tá mandando. Isso, vocês estão mandando coração azul, emoji. Amei. Mas clica aqui nesse coraçãozinho aqui, ó. Flavinha, Então, Flavinha tá aí também, linda. Fala então, fala dos comer. Os livros são engraçados demais, gente. Ela tá falando das comidas. Posso falar agora? esse pelo mundo dos livros tem cara de ser nordestino, né? Eles são de Pernambuco, né? Pernambuco, Recife. Que liseira, meu filho, eu É, sou lugar cearense, viu? lindo. Identifico com liso, ó. Há tempos. Então, você já falou que Malta realmente é uma ilha, né? De três, junção Uhum, de três ilhazinhas. E você está sim. estudando inglês, porém, lá faz tudo em euro, né? E eu queria saber da experiência do teu curso. Onde foi, se puder falar como foi, qual foi a experiência, se é bom, se não é. Diga a verdade. Uhum. Eu estudei Conta em pra uma nós. escola que se chama, aqui no Brasil a pronúncia é Lau, né? Mas lá é IELTS. E essa Yeah. escola, assim, quando eu fechei o pacote, a gente procurou uma agência, porque por ser nossa primeira vez na Europa e tal, a gente tava meio que com medinho de ir por conta, né? Eu falei, Sim. não, vamos atrás de uma agência, e aí eles vão fazer tudo, né? E aí, dito e feito. Então, tipo, eles organizaram toda a parte da escola. Aí eu lembro que incluía o valor do curso, material didático, a parte da hospedagem, seguro viagem e acho que a consultoria deles, que eram 10%, acho, do total. E Completinho. aí, super, e o suporte maravilhoso, eles deram toda a atenção, assim, no pré, no durante e no pós. Foi super legal. E a gente não esquentou a cabeça com praticamente nada. Gente, que legal! Um rapazinho da Líbia estudou comigo também, entrando aí. Ele era da minha sala. Aqui é a Sensacional. turma de ex-alunos aqui. A Ele turma não de entende ex-alunos. nada. Ele não entende nada de português, né? Mas ok, tá aí. Ah, tá. Ok. Mas ele é da Líbia. Super legal. Então, e. Ah, o Ezequiel tá aí também. Enfim, e assim, então quando a gente foi, já tava meio que, né, tudo organizado e tal. E aí a parte do curso, então a gente estudou nessa escola, que era a IELTS, e o hotel era bem próximo. Então, tipo, a gente ficava. A galera que ficava no hotel, era muito aquela coisa americana, sabe? Que os Hum. mesmos alunos moram juntos, sabe? Então era um hotel só Um para grupo. alunos, Vocês iam, praticamente. vocês iam andando? Sim, a gente ia andando, era bem perto. E aí, o que que a gente. Cada um tinha o seu quarto, no hotel, né, no caso. E aí tinha uma cozinha compartilhada, cada um fazia a sua refeição e tal. E na escola, aí eu lembro que o nosso curso era matutino, era das 8 ao meio-dia, a 1 da tarde, eu não lembro. E tinha uma galera também que estudava das 8 às 13, que era o período integral. Ah, Então, esses daí, coitados, né? Na minha sala tinha alguns que ficavam o dia inteiro e fora o ah, homework, né? Porque depois que acabava o curso, a minha professora, por exemplo, nossa, ela não perdoava, não. Ela era maltesa, inclusive. A bicha era brava. Ela dava muita lição de casa, assim, e aí, às vezes, isso prejudicava na questão do turismo, porque a gente ficava desesperado para acabar a aula para poder bater perna, né? sim. E, Mas, Gabi, e aí, você ficou lá um mês. Seu curso foi de um mês? um mês. Infelizmente, um mês, porque eu fui de férias, né? Férias do trabalho e tal. Então, foi tudo muito cravado, assim. Foram 30 dias certinho, tipo. Uma coisa que eu lembro também, que foi bem difícil para a gente se adaptar no começo, foi a questão do horário. Porque lá, ó, Hum. são 4 horas à frente, aqui do Brasil. Então, eu lembro que a gente chegou, acho que foi no domingo, não sei. Eu sei que, tipo, a gente não dormiu nada. E aí, no outro dia, na segunda, já tinha aula. Então, aquilo foi, tipo, Ai, sabe, sono atrasado em cima de sono atrasado. Eu falei, socorro, e agora? E aí, rolava uns estresses, assim, sabe? Nos 4 primeiros dias, acho que foi bem difícil da gente se adequar ao horário, até porque a gente já queria sair nos primeiros dias. E aí, com o tempo a gente foi se acostumando, né? ah, deve ser delicioso. Ai, meu Deus do céu. Quando eu tava É, pesquisando, eu aí, também tava pensando em ficar um mês. Também, justamente, igual a você. Por conta do trabalho e tudo, eu também tava pretendendo ir no período das férias, né, e tal.
E agora que eu sei que você Uhum. já foi e tem o grupo aqui dos ex-alunos, a gente vai conversar depois um pouco mais É, sobre pode isso. deixar que eu te mando o nome aí da galera. A Gil também, ó, tá entrando, ela tem super interesse em conhecer Malta. Por que que eu defendo essa ideia teoricamente, né? Eu defendo essa ideia de ir para estudar, porque é uma forma muito legal de você ter contato com outras culturas. Uma coisa muito diversificada e diferente lá em Malta, por exemplo, é que a gente tem contato com pessoas de todas as nacionalidades. Então, Hum. dificilmente você vai encontrar um maltês. Essa é a verdade. A única maltesa que eu conheci foi a minha professora. Você tem ideia? E de resto, assim, era muito italiano. Tinha muito italiano na ilha. Tinha muito japonês. Tinha muito russo. Assim, Nossa, muita gente, pessoal da Turquia. Então, você tem um boom, é um contato tão louco com outras pessoas que. E o mais legal, que a gente só tinha um meio de comunicação. Então, imagina, você está na sala, você precisa conversar com aquele seu colega, que você vai fazer um trabalho em aham, dupla, sei lá, em grupo. Só que o ah, cara, um é do Brasil, o outro é da Colômbia, o outro é de sei lá da onde, e você é meu Deus, obrigado a aprender inglês, você tem que falar. sim. Você tem que falar, você tem que apresentar um trabalho. Então, isso te força a sair da zona de conforto, sabe? E é bem louco, porque cada um tem uma pronúncia, cada um tem um inglês e vira aquelas palavras. É muito Eu engraçado. É bem imagino uma engraçado, assim. bagunça para compreender o conteúdo. Sim, mas assim, no final dá sempre certo e é bem gratificante, sabe? A Vivi perguntou numa foto que eu postei sobre falando, né, essa live, ela falou se tem limite de idade para fazer o curso. Gente, Hum. não tem. Juro para vocês. Toda segunda chega uma turma nova, né? Então, por exemplo, tem a galera que tá indo embora, completou um mês, né? Ou 3 semanas, tem gente que fecha 2 semanas. E aí eles ficam só esse período na escola. E aí eu lembro que veio uma caravana de umas senhorinhas japonesas. Eu acho que tinha umas Ah, quatro, assim. 60, 65, a outra era 70 e pouco. Eu falei, gente, que fofura! Era uma maravilhosa. comédia. Era muito engraçadinhas, assim, elas eram da minha turma. E super ali, engajada e tal. E sempre assim, sabe? Mente aberta para aprender. E isso foi bem legal, sabe? Essa troca, esse Gabi, contato. Oi? não, pode continuar, vai. Então, e assim, era legal porque quando a gente saía da escola, não acabava ali. Então, é um sentimento tão esquisito, porque, por exemplo, eu fui com o meu noivo, né? Então, assim, a gente tinha aquele momento de alívio em falar português e tal, porque eu tava no nível beginner, pra você ter ideia. Então, pra Hum. mim, foi um negócio tão, tipo, sai da zona de conforto mesmo. Ele já tava num nível mais avançado. E aí a gente, tipo, tinha hora que eu falava, não aguento mais falar inglês, chega, tô estressada. O meu refúgio era ele para falar português, sabe? Além dos outros brasileiros que tinham lá. Na escola, inclusive, tinham muitos brasileiros. E na Hum. ilha, você até mandou uma pergunta perguntando se Foi. tem muito brasileiro. Gente, muitos, muitos, É muitos. isso que eu ia te Muito perguntar, brasileiro que mora lá. porque às vezes a gente escolhe um destino e pensa que vai, ah, não, realmente vou estudar ali. Só que às vezes é tão procurado por pessoas do nosso país que às vezes perde um pouco o foco, né? Tem que ter realmente Olha, eu vou te disciplina de falar. você estudar. Hoje em dia, assim, acho que é muito difícil não ter um brasileiro em qualquer parte do mundo, porque tá muito mais fácil o acesso, né? Eu acho que as pessoas têm acesso à informação, então corre atrás, sabe? Até na Coreia do Norte, eu já vi que tem brasileiro lá, sabe, morando. Então é uma coisa muito Nossa. louca, que é um país mais, né, mais restrito. Uhum. Então, em Malta tem muito, inclusive tem muitas pessoas que foram para estudar, a maioria assim, vai para estudar, geralmente quem vai para estudar 3 meses, aí pronto, aí se apaixona de vez, fica pro resto da vida, e aí tem uns que conseguem um visto, né, permanente, visto de estudante, e tem outros que têm dupla cidadania, né, que a maioria é neto de italiano, sei lá, e aí consegue dupla cidadania e aí resolve ficar, encontra emprego e tal. Mas o clima em Malta, assim, as pessoas e tal, você vai ver que tem muito turista. Então é um país muito Canadá, assim, sabe, acolhedor. Então tem Aham. gente de tudo quanto é Ó, tô nacionalidade falando com você, e, hello. opa, Marrocos, eu não conheço.
Mas oi. Marrocos sabe. É, Tem três ideias. é, Gabi, deixa eu então, te perguntar. Dos pontos turísticos lá em Malta, além dos cenários de Game of Thrones, tem alguns assim que tu gostou mais sim, que parece questão, tipo, quando vocês forem, tem que passar nesse lugar. sim. Assim, eu acho que Malta tem muitas opções turísticas. Tem a parte que é paga, né? Algumas igrejas famosas e tal. Mas a grande maioria são atrações naturais, assim. Então, praias, tem, por exemplo, a piscina de St. Petersburg, tem Azuri Window, que é um dos cartões postais, acho que mais lindo que eu já vi. Tem também, isso, ó, nossa, né, eu vou inclusive postar no feed aí os próximos dias. Tem muita coisa mesmo. Tem Marcha Scala, não sei se você já viu, Marchas Lock, que é uma cidadezinha com, parece quadro, assim, sabe? Dos Ai, barquinhos coloridos e tal. É a coisa mais linda. tem que fazer essa Tem o lista pra eu próprio. dar uma conferida Eu nesse tô aqui post aí. puxando. Meu, é sensacional, assim. Tem própria cidade, o povoado de Birgo, né? Que é aquele que eu postei outro dia, esses últimos posts que eu fiz sobre a cidade de Aham. Birgo. Tem muita opção, assim, de lazer, tem muita festa, é um lugar, assim, para quem é baladeiro, é opção, sabe? Para quem é mais tranquilo também é opção, porque você tem os passeios mais light. Super seguro o país, assim, a gente andava muito à noite na rua. Coisa mais rara era ver policial, assim, na rua, sabe? Então, o país tranquilo, as pessoas são super educadas, E bem interessante. como que é o clima, assim? Porque, por exemplo, eu sou cearense e pra mim o frio aqui, eu tô numa área, inclusive aqui do estado do Ceará, que ela é serra. Eu tô a 775 metros de altitude. E Nossa, aqui faz um friozinho, assim, para os outros, que para mim é muito frio, né? E eu queria saber, e o clima, às vezes, dependendo do lugar, né? Você tem que se preparar pro lugar. Eu sei que que é uma ilha, né? Mas tem esse clima uhum. tropical, tem como que funciona assim, que tu viu lá. Então, é um país tropical, né? Como você falou. E no inverno, a gente foi no inverno, inclusive. A época era novembro. E no inverno é muito parecido aqui com São Paulo. Não sei se você vai ter. Porque São Paulo o clima aqui é muito louco. Então, ao mesmo tempo que tá calor, de manhã tá calor. Vai à noite, tá Uhum. entardecendo, começa a gear, às vezes. Aí daqui a pouco tá, sei lá, né, tá, sei lá, uns 20 e pouquinhos graus. Então, um clima, né, não é tão frio, é aceitável, né? Como Então tá Curitiba, por exemplo. O tranquilo, né? clima, o clima me lembrou bastante assim em São Paulo. Então, os dias mais frios que a gente pegou, acho que deu 13 graus. Isso porque era época de inverno. Então, não é algo assim, Canadá, sabe? Não é nada gritante. É Aham, suportável. E no dá pra se verão, adaptar. que no verão é a loucura, é alta temporada lá. Então, galera da Europa toda vai passar as férias lá, né? Quem tem Ai, dinheiro, é ó, vai lindo. embora. Aquela água, a cor É, daquela água azul, meu Deus. não, é sensacional. E aí, é, eu até perdi o foco aqui. Ah, então, da questão do verão. No Do verão, verão. que é em junho, julho, chega a fazer 40 graus, pra você ter ideia. Então é Nossa. super quente. É muito assim, nossa cara, sabe? Brasileiro gosta. Brasileiro se identifica. Vai se sentir em casa, né? Não tem uma coisa assim tão diferente. Isso, não. Em questão de clima, assim, é super agradável. Tranquilo, bem Mas tranquilinho. se eu te perguntar, você ficou lá um mês, né? Você acha que você precisaria de mais tempo para Ah, com aprender? certeza. Não, Com mas ó, certeza. Assim, não é para curtir. Não é para curtir o país. Eu digo assim, Rô, eu é. fiquei um mês, mas eu acho que eu precisaria. Eu sei que varia de cada pessoa para cada pessoa, né? E também do tipo Uhum. de curso e tal, do seu nível, enfim. Mas se tu pudesse recomendar, tipo, eu estou me planejando e as pessoas que podem estar aqui na live que se interessam, que inclusive, por favor, cliquem aqui no coraçãozinho se vocês estão gostando da live. Que tipo de, quanto tempo você indicaria para poder ficar? Então, é aquilo que eu falei, né? Qual é o seu objetivo nessa viagem? Se o seu objetivo é estudar,
um mês, você consegue se você se dedicar 100%, mas é aquilo, esquece vida social. Porque Uhum. a escola, querendo ou não, né, no meu caso, como a gente queria bater perna, tomou muito tempo, assim. E aí chegava uma hora que eu falava, dane-se tudo, sabe? Eu não vou fazer lição, não quero nem saber, eu vou sair, porque o meu tempo aqui tá acabando. Então, se você Uhum. for com a ideia de que, né, você quer aprender, tem essa oportunidade. Tanto que você consegue fazer aquele curso, o intensivo, que seria das Sim. 8 até as 3 na escola, e você vai estudar o dia inteiro. Você vai conversar com pessoas diferentes, porque troca turma, né, nos horários, o dia inteiro. Então, só não aprende quem não quer, entendeu? Dá para aprender. Mas, assim, o que eu percebo é que se eu pudesse ter ficado 3 meses, seria o ideal. Porque Porque 3 meses é o tempo de mesmo visto, né? Do estudante. É o prazo máximo de isso, visto. é o prazo máximo. A gente tem 90 dias para ficar sem visto, né? E aí depois disso precisa ter o visto do estudante. Então, assim, uma coisa que é legal também, mesmo para quem ia turistar, em todo momento a gente aprende, porque você é obrigado a se comunicar. Então a gente precisava pegar ônibus, em todos os lugares a gente precisava falar inglês, porque era a Uhum. forma de sobrevivência, no supermercado, em qualquer canto. Então, de qualquer forma, mesmo turistando, você está aprendendo, entendeu? Então, acho que para não ficar cansativo, 3 meses daria para fazer as duas coisas: conhecer o país e estudar, sabe? E eu acho muito interessante essas coisas do intercâmbio em si, porque às vezes quando você vai como turista, que você não conhece o local, você fica muito fechado. Dificilmente, assim, eu sou uma pessoa que eu converso com todo mundo de gente, eu adoro conversar. Mas tem gente que não, né? Que já se planeja, vou sozinho, vou com duas amigas, ou enfim, meu namorado, meu marido e tal, conhece os lugares ali, ok, e não faz esse network, essa troca. E o intercâmbio, ele é bom para isso, né? Para ter essa troca de pessoas, esses ex-alunos que estão aqui na live te assistindo, né? Eu acho isso muito gostoso. Por isso que me veio na cabeça realmente em fazer um intercâmbio para poder não só aprender o idioma em si, porque assim, falar inglês, a gente, assim, eu falo, né? Eu já fiz inglês aqui no Brasil, já fiz aulas e tudo, mas não é aquela coisa de um contato com uma pessoa e a audição é diferente, né? O sotaque, a maneira como fala é diferente. Então, o intercâmbio realmente abre portas, né? É uma Muito. imersão, né? Isso, por mais que tenha videoaula no YouTube, tenha aula EAD, tenha gente que faz até curso de inglês aqui no Telegram, que mas eu acho que o intercâmbio ainda assim ele é muito válido ainda por essa imersão cultural. E de estar na sala de aula com outros alunos, de você está fazendo um curso aqui no Brasil, né? Você vai fazer um curso, você está com um brasileiro, né? Você foi para lá, você estava com japonês, com coreano, com italiano, com Sim. indiano, com E é, outras maneiras de é inglês, tão, de pronúncia. isso que você falou é legal. Então, uma das coisas mais legais do intercâmbio mesmo é que ele te força a fazer amizade. Por exemplo, eu fiz amizade com uma japonesa, que, gente, até hoje ela é a coisa mais fofa, assim, converso com ela, né? A gente bate super papo e ela fala 4 idiomas. E Nossa, claro que o querida, português não, maravilhosa. Pois é, claro que o português não, então o inglês é a raiz do negócio, então a gente saía muito, sabe? Ela também falava, nossa, eu tô tão cansada da escola, e ela super nerdzinha, né? Ela super lá no topo já dos níveis, e ela, não, eu tô cansada, vamos faltar amanhã, ela falava, Oh, e assim, querendo vamos sair. pular. Pois é, e assim, mas querendo ou não, a gente estava aprendendo, porque a gente se esforçava para se comunicar. E a gente saía, então ficava o dia inteiro falando inglês, porque era a nossa única forma de comunicação. Então, né? E Sobrevivência. aí, sobrevivência. Então, o legal de você estar em outro país, né, do próprio intercâmbio, é isso, não é? É diferente você estudar inglês no Brasil, porque você sabe que quando sair da aula, você vai em qualquer lugar, você fala português, você vai falar com português com seu próprio colega de sala. E lá não, É, essa é uma coisa que chega, te dá até uma aflição, porque você fala, poxa vida, eu quero me comunicar, eu quero, sabe? E você às vezes procura a palavra e não acha, assim. E aí aham. você precisava, né, se comunicar da maneira que conseguia. E isso é muito legal, fica muito marcado, sabe? E sem Eu contar, eu imagino. lembro, eu lembro muito da relação que a Jaque, linda, minha amiga.
Lembro muito da relação que a gente tinha com os outros alunos no hotel, porque era uma loucura. A gente saía da escola e era assim, tipo, todo mundo saía da escola com um único objetivo. A galera que estudava no período matutino, que era tipo das 8 à 1. Então a gente saía desesperado, querendo chegar no hotel, fazer alguma coisa na cozinha, porque era cozinha compartilhada, e conhecer, né? Partiu, vamos vir, vamos passear. E só que o que acontece? O dia, né? Não sei se o ano todo é assim, mas em novembro, o pôr do sol, tipo, começava às 5 da tarde. Então, até você chegar no destino, que era o lugar do turismo, e aproveitar tudo, tinha trânsito, tinha não sei o quê, então já dava, sei lá, 4 horas, 3, 4h30, dependia muito da hora que você comia. E aí, às vezes, a gente chegava no hotel, tava aquela fila gigantesca no fogão. E aí você ficava Aham. louco, né? Caramba, que merda, eu quero cozinhar, eu vou ter que fazer minha comida ainda, eu vou ter que comer, eu vou ter que sair. Não vai dar tempo, sabe? Vai E ficar o de Mac, noite não e tem Mac? perdeu o rolê. Nossa, o Mac resolve. Tem, tem. Mac eu não lembro, mas tinha Burger King, tinha umas lojinhas assim. Olha O só, a hotel era viagem da própria marcada, escola, ela a fez duas Lari. perguntas. Ela primeiro perguntou em que mês você foi e Uhum. se o hotel era da própria escola. Eu fui no mês de novembro de 2018. E 18. E o hotel, eu não sei se era da própria escola, eu acho que não, porque no finalzinho a gente fez amizade com o pessoal da Colômbia e eles falaram que se hospedaram por conta. Eu sei que no Aham. hotel eles tinham parceria com a escola, porque Ah, quando. Então era meio que assim, sabe? Para se hospedar, você já fechava com a escola X, para não você dar acha muito mais problema. E não barato? era um único hotel. E também Você não acha era mais um único barato? hotel. Ah, Oi? é porque deu um retorno aqui. Mas eu te perguntar se você acha mais barato essa junção com o hotel, ou se você, por exemplo, um Airbnb, sei lá, funciona esse Airbnb ou um hostel. Então, tem muita gente que fica em casa de família. É aquilo que eu te falei. A vantagem de você fechar com o hotel, fechar esse combo, digamos assim, porque você vai estar dentro daquela atmosfera. Então a gente Hum. saía, olha a loucura que é. Então a gente saía da escola, né, a história que eu tava contando, para ir fazer comida no hotel e quando chegava lá tava aquela fila gigantesca de um monte de estrangeiro. Então, era japonês, era não sei quem, todo mundo falando aquela bagunça na fila e puto da vida, porque queria comer e fazer a comida logo, e né? O fluxo era muito grande e todo mundo só tinha uma forma de comunicação. Até para você xingar alguém, você precisava saber falar inglês. Então é uma coisa bem louca. E aí a gente tinha esse segundo plano de aula, digamos assim, porque a gente estava imerso naquilo. E na hora de almoçar, então juntava as mesas, comia todo mundo junto, sabe? Então ficava aquela galera, um bando de estrangeiro comendo junto, conversando, e tudo em inglês. E aí é uma coisa que você não vai ter no Airbnb, por exemplo. É uma coisa que você não Sim. vai ter na casa de família. A galera que fica em casa de família, eles reclamam às vezes, porque depende muito, né, dos donos da casa, que eu esqueci o nome agora. Depende muito da relação que você vai ter, que tem muitas regrinhas, né, chatinhas, e você não vai ter essa oportunidade de se comunicar com outra pessoa ali, que E fala regras de inglês às vezes melhor que você limpeza, até. horário para Sim, tem sair, horário horário para para se ligar. entrar, horário para tomar banho. E no hotel não. No hotel você tá livre, é um quarto seu, você faz o que você quiser. O único problema é a cozinha, né? Que aí tinha cozinha, piscina. Eu lembro que a piscina ficou fechada na época que eles estavam, acho que tava restaurando, não lembro. E aí, eu sei que a cozinha tinha horário e tal, mas a gente tinha um espaço maravilhoso para estudar, o Wi-Fi liberado, né? Lógico. E a gente tinha TV, tinha Netflix, então ficava aquela galera toda assistindo filme, tudo em inglês. Um monte de gente, então o tempo todo era aquela bagunça, sabe? Muito. Aham. Virou Ah, é um tipo clima muito uma, como gostoso. que fala aqui? Quando você, quando junta Uma todos os república. universitários, uma república, sim, virou uma república. Isso, uma república de pessoas de várias nacionalidades. Então, pensa, que coisa louca. Era bem legal, assim. E aí, Maravilhoso. às vezes a gente já saía, já montava os grupinhos, saía todo mundo junto. Às vezes queria sair sozinho, saía sozinho. A Lari perguntou alguma coisa aí. Ela perguntou se você foi com a agência. Se foi, cadê? Se foi agência, qual agência? Ela vai fazer um post sobre todas as informações que a gente está, né, comentando Eu aqui, né, tenho, Gabi? eu tenho inclusive um vídeo lá no YouTube, um dos primeiros que eu gravei falando sobre intercâmbio. Intercâmbio em Malta, inclusive. Eu deixei o endereço da agência. A agência que eu fiz, vou fazer um merchan aqui.
É a IE, não sei se vocês conhecem. A que eu fechei foi IE Tatuapé, aqui em São Paulo. E a IE, é o que eu falei, tipo, foi super legal, assim, com a gente, sabe? Só não no preço, né, claro. Eu já ia te Mas de perguntar resto, isso. Se era em eu vou conta falar esse de hotel. preço. Então, vamos lá, vou responder essa aqui. A gente já fala de preço com detalhes. Sim, tudo. Então, a agência aí eu indico, sim, foi super legal com a gente, deu todo o suporte. A gente não teve dor de cabeça nenhuma com nada, nem seguro, nada, assim, para fechar por conta. A única coisa que a gente escolheu fazer à parte, que também dava para fazer pela agência, era comprar as passagens, né? Então, quando você vai, obviamente, você tem que ter a passagem de ida e volta, e tem que ter todos os documentos, né? O passaporte bonitinho, com a data de validade em dia, porque senão a alfândega vai te pegar. E aí é uma loucura. Por quê? Porque não tem voo direto para Malta. Então você sempre vai fazer Hum, ponte aérea em algum lugar. A gente fez em Roma. Então, para entrar em Roma foi meio tenso, porque eles fazem sim. umas entrevistas, perguntinhas, chatinhas e tal. O normal, né? E aí você tem que mostrar todo o documento e tal. Aí você tem que comprovar que você tá indo, mas você vai voltar, Então, mas aí é né? bom porque, como você já ia ficar no hotel, você já tinha o documento das estadias, né? E do tempo, eles Documento da têm a data de estadia. entrada e a sua data de saída, né? Assim? Exatamente, você tem que comprovar a data de volta, não o retorno. E aí fica mais tranquilo. Então a agência fez toda essa comunicação com o hotel, com a escola. Então a gente chegou lá, só fez o check-in tranquilérrimo, relax. E aí Usaram. a passagem, né? A passagem foi que eu falei pra ele, vamos comprar a parte, porque provavelmente vai ser mais barato. E aí a dica que eu deixo é, tanto para quem pretende fazer o intercâmbio, todo esse conjunto, né, que compõe aí, ó, esse investimento é o tempo, né, fazer com antecedência. Então, tipo, sei lá, se você quer fazer, acho que se para 2022 é legal já começar a se planejar agora. Tanto a passagem, tudo, sabe? E pesquisando sempre, porque sempre quanto mais próximo da data de embarque, mais próximo da data do curso, sempre vai ser mais caro, porque provavelmente eles Uhum. cobram a urgência. Então, é uma das coisas que a gente pecou um pouco, porque a passagem Tá na verdade, pausando. só aumentou. Deu uma Só travada aumentou. aqui, mas eu consegui te ouvir. Vocês estão entendendo aí? Travou pra vocês? Tá bem a live? Porque pra mim deu uma travadinha. A Lari falou que lá também tem a IE. Ai, é super legal a menina que atendeu, Gabriela também, minha xará. Super bacana, ela deu bastante dicas assim pra gente. Ai, que Então, maravilhoso. Chile, seus lindos, pessoal Não do Chile à é? la carte. Eu tava Gente, eles assistindo a fazem live umas do Chile. lives. É, Não, eles são incríveis, assim, sobre nossa. vinho. Tem um conhecimento. Sim, eles têm um conhecimento sobre Ai, vinho que é fora de série. eu tava assistindo a live deles ontem. Maravilhosos. Ah, eles são demais. Ana Cristina, minha Então, amiga. Seja bem-vinda. Ah, eu viajo com o Gil, também falou comigo por DM, é seu amigo, não, né? Sua amiga. A Gil é É a incrível Gil. também. Sou fã da Gil. Já tem um tempo, hein, Gil? Então, então, Sim, aí o que a acontece? gente ia Tava falar falando de sobre preço. intercâmbio e planejar. É, o que é bom que, né? Liseira, estudante, enfim. Ó, A gente gosta de preço. Preço é, baixo. como, como que funcionou com a gente? Na época, eu lembro que. Aí ela vai te mostrando todas as opções, ela vai falar: olha, você quer estudar o período matutino, o período integral, que seria aquele das 8 às 15, ou só o período da tarde. Ela vai te fazendo várias ofertas. No nosso caso, claro, a Uhum, gente escolheu estudar só no período da manhã, para curtir a tarde. Aí os 30 dias, que foram os 30 dias travados. Mas o seguro viagem a gente pegou o top, que, gente, seguro viagem não é uma coisa que não dá para brincar, né? Então a gente pegou o melhor de todos, porque lá em Malta, em nenhum outro país, além aqui do Brasil, não tem essa coisa de saúde pública. sim. Então, se você precisar de. Se você sofrer qualquer acidente, quebrou um dedo, uma unha, perna, você tá ferrado, cara. E é em Tá ferrado. euro. Paga em Euro. euro. Olha, o euro naquela época já estava alto. Era 4,64, eu acho. Hoje, ontem a gente viu o euro aqui, tava seis e pouco, gente. O que é isso? Eu acho que chega O no dólar 7. também não. Não, tá um absurdo. Então, assim, você até falou, você acha que é interessante se programar para 2021? Sim, Vai pois é. pesquisando, espera baixar um pouquinho aí, porque o negócio tá feio. Então, Pois naquela é. época, pensa.
O curso eles cobraram em euro. O hotel também foi em euro. Acho que a seguro viagem foi em dólar. E a consultoria foi em euro também? Não? Produção. Eu sei que foi tudo euro e dólar, euro e dólar. Então, tipo assim, a gente tinha que ir, ó, como que tá a cotação hoje? Percebia que caía, sei lá, um centavo. Olha, acho que a data de fechar é agora. Eu lembro que na época, a gente fechou, só pra mim, deu uns 7 mil em reais, né? Acho que deu uns 7.024, se eu não me engano. E olha que isso porque eu paguei à vista, porque lembra que eu te falei que eu tinha guardado dinheiro lá Sim. atrás e tal. Você E eu planejou ali bem, né? chorando. E eu chorando que não, porque, né, como assim? Não vai parcelar e tal. Isso porque eles deram desconto. Isso só o curso. Fora a passagem, que na época. Aí a passagem também na época ficou uma loucura. Você não tem ideia. Ficou, acho que quase 4 mil, né? 3.900 e Nossa. pouco. Então Também foi teve um bem tempo, você salgadinho. foi em 2018, né? Também teve um tempo que foi um boom também, né? Sim, De destino de Malta, né? Então, foi justamente mais ou verdade. menos. Eu já vi Malta mais ou menos em 2019. Em 2018 eu não tinha assim tanto conhecimento sobre. A vontade veio mesmo em 2019 para fazer em 2020, acabou meu sonho. O euro lá em cima, talvez 2021, talvez não Talvez seja um. 2022, não, não, Talvez não, não, não joga, não joga no ventilador. Não, você vai conseguir, mas é aquilo, né? Vamos ter esperança e fé que o euro e o dólar abaixe para a gente conseguir viajar até, porque para ir para qualquer É, lugar fora do país, gente, não dá. Tá muito caro. Acho que tem que planejar, né? Esse ano é o ano de poupar e isso, juntar e planejar. isso é até bom, para ninguém arriscar. Acho que agora, não sei se você polêmica aqui, mas eu acho que agora não é hora, sabe, Não, de super. viajar para muito longe, porque, cara, não dá. Se você estando no Brasil já é um grande risco que a gente está correndo, imagine fora, né? É o Então que eu falo é aqui. complicado. Tem que esperar a vacina chegar, dar uma acalmada aí nessa coisa do corona, e aí a gente Eu também começa a concordo. planejar, né? Ó, Concordo com coisas assim você. mais. Aqui no meu perfil eu não falo tanto também sobre viajar agora, sabe? No máximo, se você quiser ir com muita segurança e dependendo do local, uma praia perto, aqui no caso do Ceará, uma praia perto para você descansar ali o final de semana, mas com toda a segurança, né? Mas viajar para os estados agora não é o momento. Agora sim, é o momento de você aproveitar para planejar tanto viagem em 2021, se Deus quiser, interna, né? Aqui dentro do Brasil e que eu acredito que externa mesmo só no final de 2021 ou início de 2022. Assim, ao Eu meu ver, também. né? Do meu conhecimento. Porque questão de segurança, questão da moeda, das pessoas, a gente tem medo de pessoas. Eu tô com medo de pessoas aglomeradas, muita gente, né? Então, É bem por aí. não é nem o É verdade. financeiro, é as pessoas, É, eu tô com medo de pessoas. então, qual a dica que eu dou? Assim, vai pesquisando, pesquisa nunca é demais. Então, vai pesquisando, vai fazendo cotações aqui e ali, e vai tendo uma ideia de média de preço. E aí, em cima disso, você começa a guardar. Faz de conta que você já tem aquilo na cabeça, que você vai fazer, e esquece que esse dinheiro existe. E a gente tem Joga a na meta, poupança, e quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta. joga na Selic, sei lá, faz investimento, e vai guardando, vai guardando. E aí você esquece que isso existe, porque quando você for executar, melhor ainda. Você vai ter, né, o dinheiro ali vivo e vai ter um poder de negociação maior. Ah, o É, Dexter, exatamente. gente, o Dexter é um guia que eu conheci no Rio de Janeiro. Foi uma das minhas primeiras viagens, foi com a Eu Vou, olha aí o Merchan, uma agência de viagem aqui em São Uh, Paulo, de Santos. Super legal. Então, olha, cadê? Boa é Viagem tempo de falou, é tempo de poupar. poupar e Boa planejar. viagem, sua linda. É A tempo de Samanda, poupar. bem-vinda, Samanda. Partiu Jamaica. É, também tem que se planejar, E viu? olha aí. Ai, gente, Destino tem tantos bom. destinos, tantos lugares lindos pra gente conhecer, né? O Dexter falou, foi Muito. muito legal essa viagem. Foi a viagem que eu cortei a perna. Foi no grupo do Dexter. Eles não Vixe, deram nenhum Maria. suporte, brincadeira. Mulher. Então, aí falando do preço, então, num total, vamos. Ah, uma coisa que eu esqueci, muito importante, que é o dinheiro, beleza, a gente já gastou com
o curso, né? A hospedagem, não sei o quê, e o dinheiro que você vai gastar lá. Tem que pensar nisso Sim. também. Você Ó, precisa peraí, deixa eu te sobreviver. falar. Eu acho que falta o quê? 5 minutinhos para acabar esse tempo aqui. Se vocês quiserem a continuação dessa live, coloca o coração aí que a gente volta, né, Gabi? Isso. Tá tão Ó, salva a gostoso. live, que depois eu jogo lá no É, YouTube. vou salvar também, com certeza. Mas pode Gente, continuar vai me dando um falando. joinha aí se vocês querem a parte 2, que ainda tem mais coisas, né, pra falar. Sim, muita coisa ainda. Quero perguntar milhões de coisas. Então, aí você salva, tá? Esse primeiro pedacinho. Certo, salvo sim. Aí, ó, Chile. Ai, a Ana é incrível, gente. Não, aqui A tem única que Itália, deixou já o ficaram joinha. convidando aqui, ó. Live pra Itália, Chile. Nossa, tem muito destino. Gente, uma coisa que é muito legal, assim, dos destinos europeus também, e de Malta, é que aconteceu com muita gente lá, de comprar passagem para outros países, e às vezes paga mais baixo, né, comprando em euro mesmo, em alguns sites De viagem low específicos. cost, né? E isso, aí teve uma galera indo para Paris. Nossa, super, teve gente que aproveitou bastante. Eu, infelizmente, só fui para Roma e foi bem rapidinho, não deu muito tempo, não. Mas foi uma experiência legal. Eu tô Que olhando ali ótimo. pra ver que ele tá. A Pode produção, né? contar. Produção tá É, só assim. então. Eu entendo. E é, Pois é. fala. A gente vai. Daqui a pouco, se encerrar, a gente volta de novo, certo? Não tem problema. Só basta Uhum. dar coraçõezinhos aqui, bem muitos corações, que a gente vai entender que vocês estão gostando e a gente volta, né? Aí. Então, falando do dinheiro, né, que a gente Sim. separou para levar. Olha isso, que loucura. Então, assim, nessa altura do campeonato, o bolso já tava furado, né? Já não tinha um tostão. Eu falei, meu, ferrou. Aí já deu, com a passagem, com tudo, tinha dado acho que uns 11 mil. Eu falei, meu, e Meu agora? O que Deus. a gente vai levar? Já tinha também. Aí, eu lembro que eu acho que tinha guardado também, não lembro como. Eu troquei 3 mil e pouquinho na época, e aí fui trocar por euro. Deu 700 euros. Eu falei, meu, como é que eu vou sobreviver um mês com 700 euros? Falei, Só sem falar, tá condições. bom. Eu falei, sem condições. E ele também, ele tinha um pouco de dinheiro e trocou, acho que o dele deu 800 e alguma coisa. Falei, qualquer coisa a gente junta, né? E vê o que faz. A Ana também está aqui. Nós dois, na verdade, lindos. Casal Chile. Eles são Olá! demais. Então, e aí, aí com esses 700 euros, a gente foi com o pé, assim, coração na mão, né? Eu falei, meu, ferrou. Porque e agora? Se acabar o dinheiro, já era. A gente não vai conseguir fazer nada, vai conseguir nem turistar, inclusive nem nos lugares gratuitos. E muito, assim, eu fiquei super impressionada, porque o custo de vida lá é bem baixo. Então, Ah, quem recebe em euro lá, né? Para quem recebe em euro, sucesso. Alimentação, assim, sabe? Nossa, tinha coisas, tinha atum de tudo quanto era tipo, que eu nunca vi na vida, por ser ilha lá, o peixe é bem barato. E tinha muito atum, assim, de várias variedades, e era centavos. Você comprava, assim, 70 nossa! centavos. Sabe aquela Pringles, aquelas batatas? Lá também, Amo! aquelas que Sim, aqui é, sei lá, R$ 10, nem sei quanto que sim, tá aqui em hoje. Fortaleza é 13, 15. Meu Deus, sabe quanto que era lá? 73 centavos. Gente, eu fiquei indignada. Nutella, aqui R$ 30, lá era, sei lá, 4 euros, 6 Porque euros da grandona. na Europa tem essas coisas assim de fazer tudo por 1 euro, né? Digamos assim, às vezes. Isso, chocolate, é tanta opção de chocolate que eu falei, gente, o que é isso? Milka, sabe? Aquele chocolate Milka, Sim, eu muito comprei no barato. Chile, eu conheci no Chile, a Milka. Ah, é Maravilhoso. maravilhoso, é maravilhoso. E é tudo muito barato, assim. Eu falei, nossa, estouramos. Agora, o que é caro? O que é caro lá, de verdade, é legumes, comida saudável. Se você for pensando numa mente saudável, esquece. Limão, o limão brasileiro, inclusive, que eles colocam lá, né? De onde vem as frutas, porque lá essa parte de produção agrícola é bem baixa. E aí Ah, tudo que é por ser natural é, ilha, né? é mega caro. Oi? Por ser uma ilha também já dificulta o processo, né? De Isso, e aí cultivação. eles importam tudo. E aí A tudo que é BM Tour natural é Passos mega aqui, ó. caro. Beijo, BM Tour. É uma agência lá de Passos de Minas, maravilhosa. Que legal! Ó, Gabi, tá acabando. Faltam 25 segundos.
Mas eu vou deixar salva essa live e a gente volta. E vocês voltam também, né? Olha Tá só. bom, vou E esperar aí a gente aqui. continua. Tá certo? Vão dando corações aí pra gente entender que vocês querem a continuação desta live. Que eu tô amando falar. Um Ah, eu beijo. também. Oi, estamos de volta. A live foi tão maravilhosa que a gente vai fazer intercâmbio em Malta, parte 2. Menina. Oi, Andressa. Seja bem-vinda. Oi, Gabi. Vou te adicionar aqui, Gabi. Peraí. Já te convidei. Coisa linda. Obrigada. Você que é linda também. Estou fui Opa, cortada. Opa. Deu tempo para beber uma água aí? Vai pro deu, segundo dó, já tempo. tá. A tiazinha que já deixo aqui perto para não correr o risco. Eu também estou aqui com meu copinho, que eu falo demais. Nossa Eu tô senhora, não aqui gosto que eu assim, ó. gosto. Na outra live também eu fiquei assim o tempo todo. Eu falei, dor nas costas do caramba. Ficando velha, gente. É porque aqui, né, ainda me falta a produção. A produção tá aí, mas aqui não tem produção. Aqui é tudo Ah, ao produção. vivo. Nada, Jesus, que coisa é essa aqui, o filtro. Chega, e eu tô de olho Ó, azul, que chique. não é? À noite. E aí, tem que ajeitar as coisas aqui, né, antes de começar e tal. Aproveitei e peguei um copinho d'água também. Ah, muito bem. Mari, seja Então, bem-vinda. Filha Lacar, seja Mari, bem-vindo também. Inácio. mandar A umas gente tá mãozinhas ali. a gente tá no Intercâmbio em Malta, parte 2, porque a conversa foi tão gostosa, a gente fala tanto que acaba Tagarelas. tagarela, tendo que ir pra segunda parte. É bom que vai Então, chamando mais gente, né? Se estão gostando do sim. tema, É, já Lari. compartilha. Gente, olha ele aí, a produção. Aí. Marcos, Acabou de. é? Ah, É. produção! Produção Ele tá aqui, compartilha! ele tá aqui, ó, com o dedinho no coração para não deixar cair o, o Ai, engajamento. tá ótimo! Ó, obrigada, produção. Ajuda bastante a gente aqui, a vida aqui das criadoras de conteúdo, meu Deus do céu. É, dá um apoio moral aí Vamos pra mandar gente. live. Ai, que fofura, que Obrigada, bom. Lari, sua linda. É, Então, onde paramos? a Falando gente tá. da parte que dói, né? É, Isso, da parte que dói. então, do dinheiro. Aí beleza, né? Eu tinha 700 euros para passar o mês e ele tinha 800. E aí eu falei, meu, vamos, né? Ó, se eu já sou mão de vaca lá, então fiquei, tipo, 3 vezes mais. E o Em medo de euro, ficar né? sem Vai nada. gastar assim à toa. Eu falei, não, e assim, se a gente, tudo que a gente ia comprar, que via assim, sei lá, 73 centavos, 1 euro, não sei o quê, a gente falava, nossa, que barato. Só que aí na hora que começava a converter, tipo, 1 euro, sei lá, é R$ 5, tava, né, quase R$ 5. Eu falei, meu, tá caro, sabe? 3 euros, algumas coisas. Aí você tem que meio que desapegar. Esquece que sua moeda é o real, esquece. E aí pensa sempre em euro, que você Quem recebe em euro. converte não se diverte. É, exatamente. Que aí você vai gastando sem dó. E aí, quando a gente começou a pensar assim, a gente começou a comprar as coisas, né, que a gente gostava e tal. E conforme foi passando as semanas, a gente foi abrindo mão, abrindo a mão. Tanto que eu lembro que, mesmo fazendo bastante passeio, conhecendo várias coisas, indo no supermercado praticamente cada 2 dias, e aí a gente ainda agora conseguiu trazer o quê? Uns 200 euros, eu acho. Eu trouxe uns 200 e Nossa, conseguiram pouco. economizar bastante. E Olá, aí Alex eu converti. Pereira, seja bem-vindo. Alex é ex-secretário do turismo aqui no Ceará. Que Maravilhoso. legal! Seja É, bem-vindo. mas ele adora tudo que é novidade de turismo aqui. Ele tá sempre Ai, no meio, aprendendo, dialogando e tudo mais. olha, eu não Maravilhoso. conheço o Ceará ainda, acredita? Que vergonha. Nem Minha a filha, parte pois do venha, Nordeste. viu? Caprichegue. Eu vou.
Ah, eu Convite vou não falta, sim. não. Rede aqui não falta, Ó, não. Viu, pra você? o coronavírus acabou com o nosso mochilão do Nordeste. A gente já conheceu os lisos e passar por uns lugares aí pra cima. Eu vou Eu adicionar aí o também ia Ceará, para os viu? livros. Também ia para Pernambuco. Ai, que Não, delícia. É, ia. mas a Também gente se acabou. vê, né? Antes de fazer aí qualquer viagem internacional, a prioridade vai ser o Brasil agora. E a gente vai se Sim, encontrar com aí, qualquer certeza. hora. E o Se Deus Nordeste, o quiser. foco, se Deus quiser, o Nordeste Ah, vai é ser um lindo, local que maravilhoso. todo mundo vai. Vocês que estão aí de São Paulo, né? Passando frio aí, também de vir pro calorzinho daqui. Ah, é. E venham para São Paulo também. São Paulo tem muitas belezas, não só urbanas, né? Que todo mundo pensa em São Paulo, ah, Sim. Avenida Paulista. Não, tem mais. Gente, as praias de São Paulo são bem lindas também. Eu Então, vou, eu olha só, vou de me São Paulo, empenhar para mostrar mais para vocês. em São Paulo eu conheço só Caraguatatuba, Santos e só. Eu, de São Paulo mesmo, da cidade mesmo, eu não conheço. Eu só fui pra Guarapiranga. Eu também quero conhecer São Ah, Paulo, é tem muito perto de lugar. onde eu moro, Guarapiranga. É, então, É, eu já fui pra pertinho, aí, pra parte de na Guarapiranga. Zona Sul. Enfim, Ah, é. legal. Eu vou Mas depois, voltando a Malta, depois, que é o depois que nosso passar sonho. essa temporada de Malta, eu vou começar a falar mais de São Paulo. Enfim, voltando. Aí, a parte do dinheiro, eu lembro que só o Ah, que eu trouxe de volta, que eu troquei em real na época, eu consegui recuperar 1.050 e poucos, assim. Falei, gente, tô passada. Então, 700 euros deu e de sobra, assim, sabe? E aí, uma coisa muito legal que eu falei até num post esses dias sobre Malta é a opção que eles dão do. O transporte lá é muito barato, transporte público. Então, o ônibus, na época, acho que era 1,50 ou era 1,25 a passagem. E ainda a gente recebia um bilhetezinho, né, um ticket, sim. que era válido para 2 horas. Então, a gente conseguia Olha, fazer faz um a rolê. integração. Isso, era onde pagava 1,50 e fazia a integração com esse bilhetezinho por 2 horas. E Deixa eu te aí, perguntar, esse bilhete você vale pra você, tipo assim, você coloca os créditos, aí vale pra você e pra outras pessoas, ou cada um tem que ter o seu? então, nesse caso, na verdade era um ticket. Então, se você pagasse ali sem ter nenhum cartão. Opa, peraí, que isso meu negócio aqui. Se você comprasse, vai, a passagem primeira vez, com dinheiro mesmo, 1,50, eles iam te dar um ticketzinho, um papel, escrito, válido Uhum. por 2 horas. E aí era só apresentar no próximo ônibus, em todos os próximos, né? Na integração que você estivesse fazendo. E aí tinha uma outra opção, que era comprar o bilhete mesmo, como se fosse aqui em São Paulo a gente tem o bilhete único, o bilhete bom. E aqui Aí não sei como também. é que Uhum. então tem essa opção. Lá eles tinham três opções, que era opção para morador, né? Para os nativos, aí tinha uma opção para os turistas e uma terceira opção que eu não lembro agora o que que era. Mas eu lembro que essa opção, que eram 21 euros por semana, e você podia usar de forma ilimitada. E como a gente andava Uau! muito, valia, porque às vezes pegava, sei lá, uns Nossa, 5, 6 ônibus no dia e tava com aqueles 21 euros garantidos, sabe? Então a gente rodava a semana inteira e valeu super, super a pena. Eles têm vários pacotinhos assim legais para transporte público. E e uma você coisa legal, vivencia melhor, né? sim. Então a rotina era bem, bem legal porque no ônibus também o ônibus deles, por exemplo, era diferente do nosso, né? Eles têm uns letreiros digitais. É que eu também não sei como é que é aí no Ceará. Mas aqui em São Paulo não tem nada disso. Então, o nosso ônibus ele é gigantesco aqui em São Paulo. Geralmente tem Sim. 4 portas, né? Que são Nossa duas também portas. é imenso, que são dois ônibus juntos, né? Isso, aquelas, né? As sanfonas e tal. Isso. Aqui também E, tem. e lá não, lá era um ônibus pequenininho, de uma única porta. Opa! Um ônibus de uma única porta. Então, na mesma porta que você entrava, todo mundo saía. E aí, Olha, eu não lembro se tinha catraca. Eu sei que era uma coisa bem esquisita, porque às vezes estava tão lotado, e aí a logística era louca, assim, sabe? Até você entrar e descer, você sair. já perdia um tempo do caramba. Mas, em contrapartida, tinha esse benefício aí do valor. E, e aí, super organizado também os pontos de ônibus. Então, eles colocavam o horário lá, eles eram extremamente pontuais, assim, né? O ônibus que vai para tal lugar, em tal hora. Nos ônibus, eles avisavam todas as paradas. Então, tinha um letreiro digital. Próxima parada é a parada da cidade X.
Sei lá, então Aham. é uma forma até do turista não fica tão perdido, sabe? Bem legal. Bem É, intuitivo, né? Dá sim, bem pra. intuitivo. Por mais que você vá para aprender assim, vou aprender o inglês básico, básico do básico, né? Não entendo nada, mas pelo menos é uma forma intuitiva de você não ficar tão perdido assim. Ajuda, Isso, né? isso. Tudo bem que os nomes lá, né, geralmente os letreiros, eles estão geralmente escritos em maltês. E aí você meio que tem que adivinhar Hum, algumas coisas, assim, que o maltês ele é meio russo, sei lá, é uma letra estranha, sabe? E aí Sei. para Tipo você aquelas ler, letras, como é que se diz? Croatas, né? Ou então isso, gregas, não exatamente. sei. É, tipo grego Imagina. mesmo. Exatamente. Então são as letras difíceis, assim, de você entender, mas você acaba que não tão difícil quanto o russo, mas enfim, dá para você, né, conseguir se localizar. E uma coisa legal também que, por exemplo, aí lembra que são 3 ilhas? Então, para você ir Sim, de uma ilha para outra, tinha a opção de pagar os botes, de porque barco. a galera do turismo sabe que não perde tempo. Então, o que tem de gente oferecendo, não, vem comigo e tal, você vai pagar mais barato, balela, não, eu não recomendo. Então, a ideia é, o que a gente fazia, por exemplo, quando a gente queria ir para a Ilha de Gozo, que é super distante, uma ilha da outra. Não sei Aham. se chega a ser do Recife até Fernando de Noronha, se é tão longe assim, mas eu sei que era bem longe. E para ir, tinha a opção de pegar um barquinho clandestino, né? Um barquinho lá dos carinhas do turismo, ou a gente conseguia ir direto para um ponto final que tinha um ferry, que era gigantesco, né? Tipo, tinha um navio, uma balsa gigantesca. Sim. E aí essa balsa leva tudo, leva ônibus, leva caminhão, pessoas e etc e tal. E aí, para ir para Ilha de Gozo, a gente pegava um ônibus de Sliema até Sirquiwa, que era tipo o ponto final. E aí, essa viagem dava em média, quase 2 horas. Então, só aí já Hum. quebra aquele mito de que você consegue conhecer a ilha inteira andando, né? Já não é tanto assim. E aí, É, a gente ia para Sirquiwa, que era o ponto final. E em Sirquiwa, a gente pegava esse naviozão aí, que era a balsa, para ir o para a Ilha ferry, de né? Gozo. É, o ferry. E aí, nesse ferry, a gente pagava ida e volta, acho que era R$ 4, 4,25 euros. É, tipo, meu, e tudo lá dentro gigante, com lanchonete, com não sei o quê, e aquela vista maravilhosa de navio mesmo, sabe? Sim. E sucesso, quando chegava lá, aí pronto, aí já era um outro pedaço. Aí, na Ilha de Gozo, a capital é Victória. E aí de Victória saem todos os ônibus possíveis para tudo quanto é canto também. Tem muito lugar, tipo, ponto A turístico ilha para é conhecer. pequena, essas ilhas, são A muito Ilha de pequenininhas ou Gozo, não? então, comparado à Ilha de Malta, é uma ilha média, assim. Tem bastante coisa para fazer, mas em Malta tem muito mais. A Ilha de Comino, que é minúscula. Por exemplo, não existe Sim. ferry para a Ilha de Comino. Não tem. Só existe uma Que há de 3 possibilidade. habitantes que a gente vai morar lá. É, hoje em dia eu não sei como tá, mas na época que eu pesquisei, só tinham 3 habitantes. Real, assim. Eu falei, quê? Como assim? E aí, tipo, São os pra gente. caseiros, mana. São os é, caseiros da ilha. Exatamente. Na época, para gente conseguir para Comino, acho que ainda tá assim. Porque como é tão pequeno, não tem estrutura para receber um ferry, que é aquela Uhum. coisa monstruosa. Então, a única opção é justamente fazer aquele passeio com os tiozinhos do turismo, né? Então, ele leva a gente com os barquinhos e tal. E aí eu não lembro quanto que era. Acho que de 5 a 10 euros para ir para a Ilha Ah, de Comino. Razoável, porque vale a é. pena. É lindo. É onde fica localizado o Gloom Lagoon. É super Sim! famoso. Quando alguém Meu pesquisa Deus. sobre Não, Malta, você já vê. coloca Malta, no Google aparece ele. Então assim, vale a pena a visita, sabe? Vale muito a pena. As opções de turismo são infinitas. Quando a gente já sai desse ferry, né, no ponto final do ferry, que chega na Ilha de Gozo, já tem aquelas 400 propagandas de ônibus de tour, sabe? Pela Ilha Aham. de Gozo e tal. E aí tem até alguns lugares secretos na ilha que são lindos, que esse tour não faz, que a gente acabou descobrindo por acaso. Como, por exemplo, Opa! tem uma caverna lá que chama Tal Mixta Cave, que é uma caverna que fica super no alto, e aí tem um buraco assim, né? E nesse buraco você consegue ver a praia de Ramila Bay, que chama.
lá embaixo. Ah, Então é a vista mais linda. Você não tá entendendo o que é aquilo no pôr do sol. Você fica de boca aberta, assim, sabe? Eu vou postar sobre isso aí esses não, dias. você vai ter que refazer todos os seus posts de Malta, porque agora você está aguçando a curiosidade das pessoas, entendeu? É, Vai e ter que esse pegar os lugar, posts que você já fez e colocar nos stories pra gente ir revendo esses lugares, tá entendendo? pode Olá, deixar que eu vou. Renata, boa noite, seja bem-vinda. Então esse lugar foi assim, nossa, foi super achado e muito, muito louco, porque nem o ônibus do tour vai para esse lugar e nem o ônibus convencional, assim, ele vai, mas para super longe, sabe? E aí o público. Então a gente teve que pegar um táxi, infelizmente, o banho salgadinho, mas Ai, valeu a pena. O cara levou a gente até essa caverna e valeu mega a pena, assim. Muito legal, muito lindo o vocês lugar, fizeram assim, valeu. mergulho, algo assim do tipo? E na Azuri Window, que fica em Gozo, né, esse espaço, lá eles fazem mergulho e tudo. Só que o fio tava tão tenso e o dinheiro também já não tava lá, né, nessa altura do campeonato. Já tinha, já tinha gastado muito. Eu falei, eu quero muito fazer, mas aí o frio também já deu uma intimidade. Não fiz, mas lá tem. Lá tem tudo, assim. Tem mergulho, É tem super gelada nado a com água? golfinhos. Nessa época tava. Assim, eu só nadei. Inverno, né? Eu sou super peixe, assim. Ir pra praia e não entrar, não interessa se tá frio ou não. Não, não é pra mim, sabe? Eu preciso dar aquele mergulho pra voltar renovada. E eu lembro que do mês inteiro eu só entrei uma vez, que foi na ilha de Malta mesmo, uma das praias lá, que é Marchascala, o nome do lugar. Que foi o lugar que Mas... eu vi que. Marchascala. Depois eu vou postar também sobre. É, Ah, com certeza. é, foi o único lugar que eu tive coragem de nadar, assim, mas o frio tava tenso, água geladíssima, mar Mediterrâneo ali e você toda, né? O passeio pro Bloom Lagoon, ele é muito caro. Então, é aquilo que eu te falei, eu não lembro agora se foi 5 euros por pessoa, se foram 10 euros por pessoa, mas eu sei que vale, sabe? Vale o investimento, porque é bem, bem bonito o lugar, assim, aí você consegue dar uma explorada, assim, na ilha, sabe? É bem Aham. É bem linda a água, assim, bem azulzinha mesmo. Ai, meu E Deus, vale meu muito, sonho. vale muito. Por isso que Tá tava falando de guardando nada com dinheiro, que golfinhos. eu Conta voltaria mais. fácil. Então, é aquilo, atração turística tem de tudo. Tem voo, né, com helicóptero, tem. é, Opa, calma aí, tem um negócio aqui. Tem voo, tem Produção. o nado com os golfinhos, tem o mergulho, tem. Nossa, tem de tudo. Mas algumas atrações só abrem, por exemplo, o mergulho com golfinho, eu queria muito. Apesar, né, do tema polêmico aí também. Só que eles só Sim. abriam, era num parque aquático que tinha lá, só que eles só abriam no verão. E a gente estava no inverno nessa época, aí eu fiquei muito chateada. Mas tá aí um motivo para voltar. Ah, com É, certeza. Eu tenho vários motivos pra ir, pra voltar, pra ir de novo, voltar de novo. Não, uma coisa que era muito legal que acontecia é que a gente encontrava brasileira à toa, assim, lá, sabe? E aí no ponto, às vezes no ponto de ônibus e tal, do nada tava conversando, a pessoa via que estava falando português e tal, e já vinha puxar assunto. Aí falava, meu, eu tô morando aqui, eu vim para estudar. Eu tô morando aqui há 4 meses e tal, consegui o visto. Vem, tô trabalhando na sorveteria ali da esquina. Uma Uou! pessoa dava, tipo, muito assim, sabe, incentivo. Você E, não tem ideia, inclusive, né, se é fácil ou não conseguir esse visto? Nunca não, procurou? não pesquisei sobre. Que na época eu tava meio que presa ainda com o trabalho, né, CLT e tal, e eu falei, poxa, queria ficar, mas eu tenho que voltar, infelizmente, até porque o dinheiro já tinha acabado quase. Mas mas aí a gente voltou com essa ideia, né, o meu noivo, ele tem a chance de ter a dupla cidadania, né, que tem parentes italianos e tal. Mas Ai, até que sair maravilha. documentação demora muito, né? Então E tem que aí, planejar aí pra 2021, 2022, né? se tiver essa possibilidade, meu, aí sucesso, porque você não precisa mais do visto, né, para visitar os países europeus. E aí fica mais fácil. History, Maravilhoso. lindo. Meu amiguinho italiano. Chegou Tô vendo aí. aqui, ele chegou no final, que chegou nada no final, que já é a segunda parte já aqui. A gente fala muito. A gente fala Então, muito.
Eu ia te perguntar isso, porque será que dava? Acho que não, né? Devido à questão do visto. Se dava para trabalhar, mesmo que de forma freelancer, e estudar. No caso, você e provavelmente eu que iríamos passar essa liseira. Como que faz? Acho que dá É certo ou não? possível. Sim, é possível, mas é muito puxado. Geralmente são 20 horas semanais, né? Que o pessoal fala de contrato para trabalho. Tem muito trabalho freelancer, assim, informal. Tanto que uma menina lá que era do hotel, que era da escola, do mesmo curso que a gente, ela, acho que na segunda semana, né? Foi segunda? Acho que na segunda semana ela conseguiu um emprego, tipo, de uma maneira muito aleatória, assim. O inglês dela já estava bem avançado. E aí, aquilo, se você souber falar inglês bem, fica muito mais fácil, mas é um trabalho informal. Então, você precisa ter um jogo de cintura muito bom, porque a escola já te suga um pouquinho, o trabalho também, e aí você não vai ter tempo de curtir muito, assim, mais final de semana. Depende muito do tipo de trabalho, né? Mas não é nada Uhum. muito seguro. Para você conseguir trabalhar de forma legal, aí já é um procedimento mais chatinho, mais demorado. Mas existe Ah, a possibilidade. Tinha um pessoal, inclusive essa menina da sorveteria, ela falou que o legal de lá é que a hora trabalhada, acho que o mínimo que eles podiam pagar era 5 euros por hora trabalhada. Então, nossa! se você se dedicar, meu, dá pra, sabe, Deixa ganhar eu bem. sair aqui. Deixa eu ir aqui para outro lugar aqui. Sim, então quer dizer que dá para fazer as duas coisas. Dá pra fazer, mas é aquilo, né? Você vai ficar bem esgotado. Mas é possível, sim, depende muito do que você procura, do seu objetivo. Planejar, né? Isso. Deixa eu ajeitar aqui. Já voltou. Deu certo aqui agora, ajeitar as coisas. Pois é. Aqui é uma mudança, né, de estúdio. Ah, muito bem. Então. Então, é mais ou menos isso daí também, que eu tava com dúvida, né? Porque às vezes você quer planejar e às vezes o dinheiro realmente acaba, você tem que ter um plano B, né? Isso, se você tiver um bom dinheiro, sei lá, acho que um bom dinheiro para você passar uns 3 meses, não sei se uns 300 euros é uma boa coisa, mas você tem que ter estabilidade, entendeu? Não pode ir no escuro, assim. E aí, se você conseguir ir Hum. trabalhando, nem que seja vendendo brigadeiro, por exemplo, lá tem um monte de coisa que tem aqui no Brasil e lá não tem, óbvio. Por exemplo, lá não tem coxinha, lá não tem brigadeiro, lá não tem Sério, feijoada, lá não falando de tem pão de brigadeiro? queijo. Gente, não tem pão de queijo, não tem um monte de coisa que é do Brasil. Meu Deus. Então, assim, se você der a louca de falar, não, vou vender brigadeiro aqui, e se o pessoal gostar, né, que tem isso também, se a galera gostar, estourou. É, um Então, novo sabor, né? Uma coisa diferente. é uma forma de ganhar dinheiro fácil. E aí, falando de alimentação agora, que os lisos tinham perguntado aí atrás, gente, eu nunca senti Sim. tanta falta da culinária brasileira. Não, não, não. Assim, a comida lá não é ruim, mas não é igual a nossa, né? Não é igual a nossa. O arroz, assim, eu senti um gosto meio diferente. Feijão, lá eles têm muito feijão enlatado. Tudo, tem muita coisa enlatada lá. Muita coisa. E é o pré-cozido. Então você Hum. faz, você come, mas não é aquela coisinha de mãe, sabe? Comida de mãe. Eu senti muita falta de arroz e feijão. Massas lá, eles comem bastante massas também. Aqueles pão sírio, tudo isso tem bastante. E tem as comidas Ah. típicas, né? As comidas Alguma coisa que típicas tu são. comeu assim que fosse meio exótico, talvez, ou um prato da ilha? Um prato bem famoso lá é o pastis, que é um Tá. salgado. Pastis. Isso, é como se fosse um salgado assim, ó, mais ou menos, sei lá, meio folheado, e aí tem um monte de recheio. Tem recheio de frango, queijo, não sei o quê. É gostoso, esse eu gostei. E era barato também, era 60, 70 centavos. Centavos. Então a gente comia isso daí como se não houvesse amanhã, Com né? certeza. É, era bom. E teve um negócio que eu tava muito na sina de comer uma coxinha. E aí eu comprei. Parecia uma coxinha, só que era redondo, assim, como se fosse um bolinho de queijo gigante, sabe? Sim. Nossa, tava com água na boca aquilo lá. Agora que eu dei a primeira mordida, odiei. Você não tá entendendo? Odiei. Nossa, eu Esquisito. pensei que você ia falar assim, nossa, eu amei, foi tão Não. gostoso.
Não, era como se tivesse sido feito de arroz, assim, e a massa toda era uma. Tinha casquinha de Frita? coxinha frito, e dentro era como se fosse um arroz, e depois vinha, não lembro se era presunto e queijo, o que que era. Eu sei que era um negócio tão esquisito, sabe? Um gosto meio. Ah, eu joguei fora. Oh, Sobremesa meu também, Deus. eles têm uma sobremesa assim, muito bonitas, e às vezes o gosto não é tudo aquilo, sabe? É que agora eu não vou lembrar o nome. Ai, Gislaine falou que comeu essa coxinha um Eu dia comi essa também. coisa. Ai, Gi, você lembra o nome? Porque, meu, que negócio ruim. Sério, não recomendo. É, eu não gostei, Ah, não. mas não tem como, porque se eu ver coxinha, eu vou dizer, mas eu vou lembrar da sua dica aqui, a É, Gabi. Vai vir a e sua assim, voz assim, ó, eu não, nunca prova. tava querendo muito comer. Era É, gigante. era gigante, ela é, Você tipo, pensa, isso aqui, assim, sei lá. Ela é gigante, e aí você fica com pensava aquele que era uma negócio. coxinha de frango, né, com É, catupiry. chega uma hora que você, sabe, você sente falta daquela sustância do Brasil. E aí, porque você, lá no nosso caso, a gente comia tanto atum, mas tanto atum, era frango, não sei o que e tal, mas só que não era a mesma coisa, sabe? Fiz estrogonofe, eu fiz tanta coisa lá, mas eu não sei, não era a mesma coisa. A E Gislaine aí, falando, ela não lembra o nome, mas realmente tinha arroz, cadê? E no gosto fez não um era bom. ver. Aí eu odiei, sério, real. E aí, o pastis não, o pastis foi aprovado. Eles têm pizza quadrada também, umas Oi, pizzazinhas pequenininhas, Thiago. uma pizzazinha lá bem gostosinha. Eles têm muito docinhos, tipo aqueles canoli, sabe? Que é como se fosse Sim, massa de pastel. Lá, assim, que você mais vê nas ruas são, tipo, banquinhas. E aí eles vendem tem tudo, muita assim. feirinha. Tem umas Feirinha. feirinhas, dependendo do lugar. Em Marciasloc, eu acho que tinha uma feirinha bem legal que a gente foi de domingo e tal. E na feirinha tem de tudo. Eles vendem tênis, eles vendem roupa, eles vendem tudo. É bem Eita. legal. É bem legal. E não sei se é usado, assim, tem umas coisas que parece que são novas, tem outras que nem tanto. Mas é interessante. Essa feira aí é bem grande. Acho que foi a maior que a gente foi, em Marciasloc, o lugar. Marchas lá. Ai, deve ser ótimo. É Eu bem. adoro feira. Todo lugar que eu vou, cidadezinha que eu visito, eu sempre gosto muito, né, de feirinha, assim. Que tem comidas típicas ou que tem comida da região, fruta da região. É Isso. sempre bom. O que tem de mais exótico lá, assim, geralmente é mais caro, né? Tem bastante restaurante chique e tal. E aí eles servem a carne lá, o forte é a carne de coelho. De Então, tem muito coelho. coelho, aí tem estrogonofe de Ah, coelho, tem não sei o que lá com coelho, tudo com coelho. E aí, eu não lembro o preço agora, mas são os. E lagosta também, eles. Ah, tem muito prato com lagosta, sabe? Então, frutos do peixe, mar. frutos do mar e coelho, acho que é o forte. Ai, nunca comi A carne de Gi falou, coelho. eu também não. Mas eu fiquei curiosa, o pessoal fala que parece frango, né? Fiquei curiosa e fiquei com dó Ah, ao mesmo tempo. É. E aí, no final das contas, eu nem comi. Eu a só gente tá lembro que era falando uma lanchonete em Siema. na Orla de Islema. Foi onde eu fiquei, Islema. Ali Ai, na Orla Siema. tem Não tô certa. bastante coisa lá. Tem bastante sorveteria e tal. Em Islema e San Julians, que tá mais perto. Em San Julians o negócio é bar. Tem muito barzinho, assim. Tem um restaurante brasileiro lá, que é Tem? Cuba não sei o quê. Tem, acho que Então, tem. mas você não comeu lá? Então, a gente estava tão assim na correria de sempre, e só passava na frente quando tava, tipo, indo em destino a algum lugar, sabe? Tipo Dentro do assim, olha ônibus. ali, restaurante brasileiro, droga, eu tô Falei, atrasada. e minha professora que indicou ainda, falou, tem um restaurante brasileiro aqui e tal, que era o Cuba. Mas aí a gente acabou que nem comeu nada brasileiro. Só Ah, a que gente bom, viveu então. de lanche e fazia as comidinhas lá na escola mesmo, o básico, né? E E macarrão, muito na macarrão. fila do hotel. E na fila, e na briga por lavar louça, essas coisinhas básicas. Como... Então, nesse hotel também dava pra lavar roupa, tinha lavanderia, essas coisas assim, que vocês Ah, passavam mesmo, legal. né? Isso. Então, você tinha até perguntado, uma das perguntas que você mandou, sobre bagagem, né? Você falou se dava Sim, para viajar só com. Eu sou com uma exagerada. mala. Na passagem, eles dão aquele limite de 2 malas de 23 quilos. Eu levei as 2 malas e mais a mala de mão. Meu Deus!
Pensa. Assim, Então, amor, vai que a gente mora lá, né? eu falei, eu levei muita coisa. Eu levei ferro, pra você ter ideia. Eu levei secador. Eu Como levei. assim? Eu pensava que era o cenário de Game of Thrones, da era E, medieval, não ia ter é, nada. e por incrível que pareça, eu usei tudo. Tudo. Então a gente não gastou nada com lavanderia, porque eu falei, eu vou levar 30 e, sei lá, acho que foi 33 peças de roupa. Vai que, né? Eu levei, mas roupa tudo assim, tipo, que não ocupava muito espaço, sabe? Aí levei bastante roupa. Que mais? Ah, então, na lavanderia, eles cobravam por quilo o hotel. Eu não lembro Ah, agora, acho sim. que. Eu não lembro se era 1,50 ou se era 50 centavos o quilo. Não lembro. Mas eu sei que eles cobravam, né, o quilo para lavar. E aí teve uma menina lá que lavou na própria pia do banheiro, que era água aquecida e tal. Eu falei, deu certo até. Deu certo. Mas a gente nem precisou lavar, porque tanto eu quanto ele, a gente levou muita roupa. Muito ter, acho que no mínimo uns 5 pares de sapato, assim, foi bastante coisa. Jesus. Vocês iam pra morar, né? Confessa. Vai que, né? Essa era a intenção. Mas isso acabou que dando certo, a gente usou tudo. Então, porque eu costumo, eu também tenho um vício de levar muita coisa para os cantos. Mas quando eu me programei para viajar para o Chile, para Argentina, eu tentei levar o menos coisa possível que desse, assim. Pelo menos uma mala, né? Uma mala despachada e uma bolsa de mão, assim. Mas agora eu tô diminuindo mais ainda. Tô conseguindo viajar só com uma mochila mesmo, mas depende do destino, né? De quanto Da tempo, enfim, porque você foi quantidade. também no inverno, né? Não tem como levar pouca coisa. É verdade. O segredo para esse tipo de coisa, que nem a gente fez, blusa, veste tudo. E é aquilo, né? Vira um bonequinho gordinho, cheio de roupa, porque vai que vai. Então você coloca as blusas de frio, coloca a roupa Passa no fina na aeroporto, mala, mais 3 moletons. e vai embora. E esse é o segredo. E acabou, Com entendeu? certeza. Então, eu também tô com esse objetivo, né, do minimalismo para as próximas viagens. Sim. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo, porque eu sou exagerada demais, nossa, com bagagem. Mas, meu, assim, valeu a pena, sabe? Se Ah, com precaver, certeza. porque, uma coisa que eu lembrei aqui agora, eu até postei nos stories um tempo atrás aí, porque a gente tava falando disso, né, de exagero na bagagem e tal. E aí, uma coisa que a gente precisou usar lá eram as Tupperwares, porque os potinhos, né, de plástico. Porque lá Sim. a escola, o hotel, no caso, eles forneciam as panelas, todas as ferramentas para a gente cozinhar. Só que assim, se sobrasse comida, alguma coisa, cada um por si. Então a gente tinha que guardar nossas coisas. E aí a gente não levou nada assim de talher. Talher também tinha lá. Uhum. Mas Tupperware não tinha, a gente não levou nada. Então a Tupperware é caríssima nos mercados, super caro. Porque eles já sabem que os turistas vão comprar. E aí a gente não tem Preparados, né? opção, a gente não tinha opção, então acabava comprando. E aí todo mundo, a galera, ninguém levava Tupperware. E aí todos os alunos lá, Tupperware, bolsa térmica. Então todo mundo comprou uma bolsa térmica e lasca de Tupperware. Então, Ah, então falei, quando eu for, querida, eu vou vender bolsa leva, térmica e tapa-lé. Vou levar e vender lá. faça Sim, isso, sim. porque você Ainda vai se mais dar bem. com o sintoma de Covid, né? Com as coisas do Covid, que o povo vai ficar tudo com medo de compartilhar. Aí vai ser, aqui, ó, seu tapa-lé. É, E eu, por favor. exatamente, já faz isso, uma mala só para isso. E aí fica essa dica aí, porque realmente foi uma coisa que doeu um pouquinho no bolso. Ah, Dependendo da quantidade que você compra, né? Aí você vai precisar de umas 3 no mínimo. É. Mas foi legal, foi legal. Teve um dia que a gente fez tipo um jantar de despedida, não sei, aí cada um ia fazendo um prato da sua nacionalidade, sabe? Bem e legal. o que Um você prato fez? típico. Ah, adivinha? Fiz brigadeiro, porque ninguém conhecia brigadeiro. Eu falei, eu não acredito Não, nisso. gente, sério. Ninguém conhecia Brincadeira. brigadeiro. Aí eu fiz brigadeiro, aí ralei chocolate em cima para dar um plus, né? Porque só o brigadeiro ia ficar muito pobre. E não Como gostaram. assim? Muito Não doce. gostaram? Mais ou menos. A maioria falou, que negócio doce, enjoado e tal. Falei, então tá, né? Não sabe o que estou Mas, perdendo. pois é, né? Eu falei, então, bom. Mas a experiência é muito boa. Eu super Que recomendo. bom.
Olha, eu amei tudo que você contou, da vontade realmente de viajar, de planejar. Espero que quem estiver aqui nessa live, quem assistiu a primeira parte e agora a segunda parte, se sinta motivado em conhecer Malta. Ou então, se não for Malta, tiver outro destino, né? Mas que se inspire em planejar e realmente fazer acontecer, É, porque a gente já está vivendo uma situação tão difícil, sonhar ainda não paga, é né? verdade. E Assim, planejar, graças a Deus, por enquanto também não. assim, viajar eu acho que é uma das melhores coisas, assim, que a gente já começou, né? Uma das melhores coisas que a gente começou a fazer, a praticar aqui, eu e ele, porque é sempre uma experiência nova. Mas o intercâmbio é algo que tá além, sabe? É um negócio que te marca tanto que é muito louco. Só vivendo para você ter essa sensação de que você sempre quer viver aquilo de novo, sabe? E toda vez que a gente fala é uma nostalgia, é um sentimento que é assim, é viciante. É viciante. Então, Ah, eu recomendo muito, assim, façam. Se não for para Malta, que seja para qualquer outro lugar, mas façam. Tenham esse contato com outras pessoas, com pessoas de cultura diferente, que agrega tanto, sabe? Assim, a gente aprende demais, mesmo. Então, vale a pena. Tô chorando. que maravilhoso. Não, não chora, que É, isso. saudades, E inclusive. mas assim, essa live realmente ela te traz nostalgia, né? Porque você viveu isso. E para mim, que não conheço, que tenho muita vontade, é um despertar, na verdade, né? Uma inspiração, na Ai, que verdade. bom. E mesmo que esteja longe, né? Vai ser assim para 2022. Não custa nada sonhar e planejar e esperar que dê realmente tudo certo. E assim, para quem tem medo de ir sozinho, né? Muita gente fala, mas eu não sei falar inglês, mas eu não vou ir sozinho, porque, eu vou ficar perdido. Gente, tinha muita galera sozinha lá. Eu tenho coragem de ir sozinha, assim, né? Mas Eu ainda bem que também. a gente foi junto. É, porque, né, um ajudou o outro em determinados momentos. Sim. Mas foi muita gente foi sozinho e você não fica sozinho. O legal do intercâmbio é isso, que geralmente, né, o pessoal que viaja tem essa facilidade em fazer amizade. E Sim. os laços que a gente vai criando, assim, era muito louco o dia de despedida de cada pessoa, sabe? Então, chegava, sei lá, toda sexta-feira ia alguém embora e na segunda chegava uma turma nova. Então, toda sexta-feira Uhum. era uma choradeira, você não tá entendendo? E todo mundo, não vai embora, por favor, e agora e tal. E era, sabe, pessoas de universos totalmente diferentes que estavam ali, criaram um laço e que, meu, como assim? E agora a gente não vai se ver nunca mais, né? Teoricamente. Então é muito legal esse E vínculo que a fica, gente né? deixa, que A amizade fica, fica. e graças a Deus aí tem internet hoje que encurta a distância, né? E a gente consegue se comunicar. Mas é muito gostoso, assim, sabe, de viver essa experiência, é muito legal. Ai, que bom. Bem. Bom, então, tem alguma dica final, assim, para o povo, para deixar salvo aqui na live, sobre Malta A dica e que eu sobre dou viagem? gente, viagem, seja para fazer intercâmbio ou não, viagem, apenas viagem. Outra coisa, guardem dinheiro, porque em algum momento você vai precisar para viajar. Então, guardem dinheiro, planejem-se, e é isso. Vamos conhecer esse mundo, que tem tanta coisa legal para ensinar, tanta coisa boa. E é isso, fica aí o meu apelo para vocês. Invistam em vocês. Viajar sempre é investimento. É isso que eu ia falar agora, né? Que realmente viajar é um investimento cultural, né? Até para tirar o preconceito de lugares, de pessoas, enfim, de A gente se religiões, de tudo. redescobre, assim, né? Faz bem, mesmo você viajando sozinho, você indo para um destino que você não tem, por exemplo, você não vai fazer, não tem pretensão de fazer amigos nesse destino. Já é uma grande experiência, assim, de um momento que você Sim. nunca viveu, sabe? Sempre vai deixar algo positivo. Tem gente que pergunta, qual foi a pior viagem que você já fez? Não existe. Para mim, assim, acho que não existe viagem ruim, porque até os perrengues que a gente passa, até as coisas ruins que a gente passa, serve de lição e ensina É o que alguma coisa. fica, né? É o que fica. A gente É, está falando aqui muito mais de perrengue também do que de coisas, de dicas de viagem. é verdade. Então, assim, sempre a experiência é uma coisa que ninguém tira de você, né? E o conhecimento. Então, é sempre isso. Não fiquem satisfeitos com a mesmice, com a rotina, sabe?
Depois que eu aprendi isso, nossa, deu um upgrade, É. assim, gigantesco. E olha só, Gabi, muita gente que passou por essa situação do coronavírus, né, teve que sair da sua zona de conforto, né? Foram obrigados a sair da zona de conforto. Então, quem sabe agora que já estão aprendendo, que a gente já está, o quê? 6 meses praticamente, fora da zona de conforto, que leve para a vida, para frente agora. Que você esteja preparado para qualquer situação, que se planeje para qualquer situação, seja para viajar, financeiro ou no trabalho, enfim. Eu acho, Justamente para isso, né? eu acho que Para essa é a poder. melhor, é isso que você falou, eu acho que é a melhor forma de ser grato pela saúde, né, que a gente tem. E assim, eu perdi algumas pessoas com corona, infelizmente, nesse período, 3 pessoas. E assim, nossa, foi um choque tão grande assim para mim que eu falei, meu Deus, como assim? Porque parece que é uma coisa muito ruim quando você ouve falar, mas quando chega, você fala, meu, o negócio é real, tá aqui, sabe? É tenso. Então, gente, aproveitando aí essa deixa. É mesmo, Aproveitem e saiba ser gratos pela saúde que vocês têm. E invistam esse tempo aqui em vida da melhor forma possível, porque o tempo passa tão rápido. A gente fica velha assim, então... olha aqui, ó, vários cabelos brancos. O tempo passa muito rápido e a gente tem que correr atrás, sabe? Correr atrás do que faz a gente feliz de verdade, do que ficar ali é só porque vivendo aquela. eu falo assim também, sabe, Gabi? As pessoas falam assim, ah, eu vou quando eu estiver mais velho, ah, eu vou quando eu me aposentar, ah, eu só vou fazer isso quando eu tiver 70 anos. Gente, ah, eu tenho uma vida toda pela frente. Gente, a gente não tem a vida toda pela frente. O É, não coronavírus tem está aí para mesmo. mostrar isso. E outra coisa, eu sempre penso assim, eu só vou viver o máximo, né, de qualidade de vida até os 80 anos. Eu tenho quase 30, só tenho 50 anos. O que eu posso fazer em 50 anos para mim? Será que 50 anos para mim é uma carreira? Né? É ter um apartamento, é ter um carro. Não, para mim, 50 anos, eu quero viajar. Se eu puder, cada ano, cada mês, eu estar num lugar diferente, para mim vai ser ótimo, entendeu? Então, assim, não é questão de para sempre, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou quando eu me casar, ou quando eu me aposentar, ah, quando eu tiver filhos. Não, gente, é agora. É É, agora, o coronavírus veio e para mostrar isso aí, né? A gente tem e que são aproveitar a tantos. vida agora. E se não dá, que o momento realmente não é de aproveitar a vida, não é de viajar esse ano, mas a gente planeja para fazer no futuro, né? Exatamente. Quando for possível. E duas coisas que eu gostaria de falar aqui também sobre muitos mitos, assim, né? Coisas que eu ouço com bastante frequência, é que o pessoal fala, ah, mas para viajar você tem que ser rico, tem que ter dinheiro. Não, não tem. Ah, mas eu tenho filho, eu sou casado. E daí, né? Um filho não impossibilita ninguém de fazer nada, gente. Isso é mito. Claro que é muito mais, né? Uma viagem totalmente Um planejamento diferenciada, maior, né? um planejamento maior, cuidados diferentes, mas assim. Meu, vai viver, cara, vai viver. Eu tenho certeza que seu filho vai falar, meu, essa é a melhor mãe do mundo. Porque não tem, eu não consigo entender o que limita, sabe, as pessoas. Tem muita gente que fala, eu acho que você, que eu falo, eu quero ser mãe, sabe? E aí tem gente que fala, quando você for mãe, você vai ver que esse seu mundo de conto de fadas vai mudar. Não, não vai, sabe? Isso vai mudar se eu mudar aqui. E Uhum. eu vou fazer o possível para que isso não aconteça. Então não tem porque achar A que viagem já tá na uma sua coisa rotina, né? bloqueia a outra. Então você, acho que vai tudo muito do que você quer para você, o que te faz feliz. Corre atrás e já era, sabe? É É isso, isso. essa é a Menina, mensagem de vamos, despedida. vamos finalizar aqui a segunda live já, praticamente, viu? Então tá bom, ó, deixa salva, gente. Obrigada aí por ficar até o fim. E foi muito bom esse bate-papo. Ah, eu amei, maravilhoso. Muito obrigada por Saudade. salvar, por compartilhar com você. E ó, a Gabi lá no Instagram dela vai dar mais dicas ainda dos lugares que ela falou, né, Gabi? Da lista que você falou de como se preparar para o intercâmbio, porque aqui na live realmente as informações ficam soltas, né? E ela vai Isso. reviver todos os lugares bonitos, porque eu vou lá dar likes nos lugares lindos que você falou. E eu quero que Eu vocês tô. acompanhem. Só fazer o merchan aqui. Nesses últimos dias eu tô fazendo aí o remember de todos os pontos turísticos que a gente foi em Malta. Faltam alguns que a gente, como eu te falei, em um mês não deu para conhecer tudo. Vou postar aí. E lá no YouTube, gente. No YouTube, me segue lá também, na bagagem da Gabi. Já tem um vídeo que eu postei um tempo atrás, falando sobre quanto, acho que foi no vídeo, quanto custou o meu intercâmbio para Malta, o tema. Nesse vídeo, na descrição, tem o link da escola,
onde eu fiquei, tem o link da agência. Então, se vocês quiserem fazer tudo à distância pela internet, dá para fazer também, a agência que é aqui em São Paulo, né? Entrem em contato com eles, mandem e-mail, tanto para a escola lá de Malta mesmo, que é a IELTS, Lau, Uhum. né, aqui no Brasil, e, e o hotel também, que eu fiquei no Days Inn. Então, se alguém tiver interesse de tratar direto com o hotel, tem o link lá do hotel também. É isso, não tem desculpa. Ou você vai por conta, ou você vai por agência, mas vá, Com tá bom? certeza. Vamos viajar. Pois tá bom, foi um prazer imenso falar com você. Amei, amei as pessoas que Obrigada, participaram aqui. obrigada. Muito obrigada. E até a próxima, né, Gabi? Vanessa, Van, acabou de entrar aí. Não, bem no finalzinho, Vanessa, eu conheço há tanto tempo. Né, só Então tem é mana isso, incrível. Só encontro manas só. incríveis. Amei. Verdade. Então, para quem não viu, né, vai ficar salvo lá. Depois vai Vai pro YouTube. sim. Então, tá bom. Muito Tá, obrigada pelo convite. Gostei desse bate-papo da nostalgia. Tô aqui, coração partido já. E é isso. E a gente vai se falando. tá certo. Pois foi um prazer. Muito obrigada. E um beijo. Amei ouvir suas histórias. Obrigada, obrigada. Tchau, Beijão, tchau, vou gente. fechar. Tchau.